Capítulo 381. Um passo à frente. Anxiao ficou bastante surpreso. Ele inicialmente queria apenas deixar os escravos irem, então ele pensou que todos os escravos estariam com pressa para partir. Ele honestamente não esperava que alguém ficasse voluntariamente. Ele perguntou detalhadamente e decidiu acolher aquelas 3 pessoas. Os 3 irmãos Volga eram tamalatinianos, uma pequena civilização do Shattered Ring. Seu avanço foi semelhante ao de Sunil antes do desastre, capaz de navegar pelo universo até certo ponto. Eles pertenciam à civilização do tipo mágico, focada no ramo espiritual. A especialidade racial deles era a comunicação mental, e através de um olhar nos olhos um do outro, a troca de informações poderia ser completada, omitindo a fala até certo ponto. Isso teve o efeito mais forte entre irmãos próximos. A pedra angular da civilização foram as minas mágicas. Eles usaram materiais contendo poder mágico como energia para impulsionar sua tecnologia. Eles tinham religião e sua taxa de fertilidade era muito alta. Eles se reproduziam por meio do acasalamento e eram ovíparos. Seu tempo de incubação foi de cerca de 1 ano, mas enquanto o ser humano médio deu à luz 1 a cada ano, os tamalatinianos deram à luz muitos de uma vez. Eles sempre foram incomodados pela expansão da população. Os tamalatinianos eram semelhantes aos humanos, mas mais baixos. Sua altura média era de 1,6 metros e eles tinham pele branca com padrões de runas. A característica mais notável era que eles tinham pupilas brancas, como um pedaço inteiro de cristal branco. Tamalatinians tinham alto talento psíquico e, se fossem despertados, a maioria se tornaria um psíquico. O irmão mais velho e o segundo mais velho eram paranormais, e o mais novo era um mago, todos supers de grau C com cerca de 70 LV ou algo assim. Embora sua força fosse média, eles compensaram a vaga de classe no grupo de mercenários. Com eles, o grupo mercenário finalmente teve as 5 classes super, preenchendo sua habilidade. Magos podem abençoar e encantar, adicionando novas habilidades para máquinas, e são capazes de aumentar indiretamente minha capacidade de combate. Anxiao estava satisfeito. O Black Star Mercenary Group ganhou 3 novos quadros, aumentando a cota de recompensa de quase 10.000 facções, que chegou a 185.000. Os rostos dos 3 irmãos estavam cheios de admiração. Eles ficaram muito gratos e aceitaram os arranjos do Anxiao. Mesmo que fossem livres, eles ainda teriam que continuar servindo como mercenários. Em vez de agir sozinho, era melhor se juntar ao grupo de Anxiao. Além de retribuir sua bondade, eles também podiam cuidar um do outro. Depois de acolher os 3 irmãos, a próxima era resolver o problema de Arosia. Anxiao pensou a respeito. O requisito da missão era levá-la por aí por 6 dias. Tinha que haver um motivo e não seria concluído sem problemas. Embora ele não fosse claro sobre as razões específicas, ele apenas tinha que fazer o que era necessário. O que preocupava era como lidar com a identidade de Arosia. Ele deveria torná-la uma mercenária também? No entanto, embora Arosia tivesse uma resposta de alta energia, ela não parecia saber como usá-la ou lutar contra ela. Não estava claro se era seu talento racial ou força pessoal, e ela havia perdido completamente as memórias. Ele não foi capaz de descobrir sua identidade, pois não havia maneira de se comunicar. Todos os outros estavam esperando que Anxiao explicasse a origem dessa beleza. O nome dela é Arosia, também uma escrava resgatada. Temporariamente, ela estará nos seguindo, disse Anxiao. Frenzy Edward estava confuso. Por que mantê-la? Por que ela não fala? Ele queria fazer essa pergunta há algum tempo, desde que apareceu com Anxiao. Arosia nunca abriu a boca, embora ela se encaixasse extremamente bem com a estética humana e surpreendesse os jogadores. Eles também estavam confusos. O que há de errado com essa linda mulher? Anésia. Anxiao apontou para a cabeça dela e disse, é por isso que me preocupo com ela correndo e simplesmente levando-a embora. De qualquer forma, ela não tem para onde ir. Uma garota tão bonita está doente. Que pena. O segundo príncipe balançou a cabeça. Você não sabe nada. Chama-se agarrar a oportunidade. Boom It-Dog lançou a Anxiao um olhar que parecia estar dizendo, eu entendo você, irmão. Maplimon e Rainikin ao lado olharam para ele. Anxiao revirou os olhos. Essas pessoas. Porque eles têm pensamentos tão puros em suas mentes. Frenzy Edward olhou para ela aqui e ali. Ele sentiu que Arosia se comportava com calma demais para ser uma pessoa que sofria de amnésia. Eu acho ela estranha. Ela pode se comunicar? Isso lembrou Anxiao de que Urlaid havia dito que Arosia ainda se lembrava de como falar. Ele imediatamente colocou um tradutor para ela e perguntou, você pode falar? Arosia fungou. Finalmente, houve uma reação. Sim, a voz parecia um riacho claro, nítido e etéreo. Ouvir fez com que todos os seus corações se sentissem à vontade, como se um par de mãos suaves acalmasse seus ouvidos, o que deixou os jogadores muito satisfeitos, já que se cansaram da voz barulhenta de Boom It Dog. Você realmente não se lembra de nada? Anxiao sentiu-se energizado. Ser capaz de se comunicar era muito bom. Sim. Então você está disposto a nos seguir temporariamente, certo? Então você precisa de alguma coisa? Nada. Você perdeu suas memórias. Você não quer saber quem você é? Está bem. Ao ouvir essa resposta, as pessoas respiraram fundo e sentiram que podiam ver um brilho sagrado. Como esse paciente com amnésia pode ser tão calmo? Não. Isso não é apenas amnésia, é hora de tomar seu remédio, belezura. Anxiao estava completamente sem ideias. Ele sorriu desamparadamente e disse, tudo bem então, minha equipe cuidará de você. Vocês. Nesse momento, Arosia de repente se aproximou de Anxiao.
apoiando-se em seu rosto. Seu nariz cheirou como um cachorrinho e disse: acho que posso sentir algum tipo de presença em você. Anxiao congelou. Ele ficou surpreso e perguntou a ela sobre isso. Mas Arosia balançou a cabeça e disse: não me lembro. Parece familiar. Estranho. Anxiao só conseguiu suprimir suas dúvidas. Ele disse ao seu povo para se acalmar. De qualquer forma, Arosia não comia, bebia ou excretava. Era muito fácil de criar. Era para ser uma característica das formas de vida de energia. Mas Arosia era uma forma de vida biológica normal. Ele não sabia os motivos, mas, independentemente disso, o benefício era que ele não precisava se preocupar em deixá-la passar fome. Anxiao levou a aeronave até o prédio comercial antes de ir ao escritório de nível superior para ver Genie. Genie ficou séria e perguntou: você pode confirmar que eles eram do Darkstar? Assentindo, Anxiao descreveu o que aconteceu em detalhes, escondendo sobre a interface e outros segredos privados e transformando isso no fato de que ele reconheceu Ember. Então, por fim, ele acrescentou: Ember é a próxima geração de poder de combate de nível Ace cultivado pela Darkstar. A ação deles desta vez definitivamente esconde um grande segredo. Embora sejamos uma organização neutra e o conflito entre Darkstar e Godora não tenha nada a ver conosco, já que eles ousaram causar problemas na Ilha do Dragão Flutuante, eles têm que pagar o preço correspondente. Genia sentiu e empurrou os óculos. Então ela franziu a testa e disse: Darkstar nunca teve nenhum conflito conosco. Definitivamente havia uma razão para o que eles fizeram desta vez, mas não tenho interesse em entender suas intenções. Só quero que alguém seja responsabilizado. Felizmente, você reconheceu a origem deles. Caso contrário, Darkstar realmente teria acertado e fugido. Quando Rames retornar, Darkstar pagará o preço por isso. Tendo causado problemas para Darkstar com sucesso, Anxiao acenou com a cabeça secretamente. Para lidar com uma grande organização, métodos como esse eram o melhor caminho. Darkstar era secreto e forte e, a menos que esperasse o início da história, Anxiao não tinha como lidar com eles. No entanto, Darkstar deu a ele uma chance. Como ele poderia não agarrá-lo? Com a personalidade de Ames, juntamente com seu mau humor recente, Darkstar realmente entrou no cano da arma. Infelizmente, Ames não estava na Ilha do Dragão Flutuante neste momento. Ou ela pode apenas ter eliminado o futuro As da Darkstar em seu estágio de crescimento. Isso teria sido um golpe muito forte para Darkstar. O lado do Dragão Flutuante não revelaria esta informação para que Darkstar pensasse que eles estavam seguros. Então, Floating Dragon lidaria com isso quando chegasse a hora. Somente porque Anxiao havia se juntado à Ilha do Dragão Flutuante, esse novo plano poderia ter sucesso, e o Dragão Flutuante era uma das maiores organizações do Anel Estelar Despedaçado. Todo esse tempo, Anxiao jogou suas vantagens muito bem e, neste momento, ele finalmente bateu suas asas na galáxia. Os meandros da relação entre várias civilizações eram centenas ou mesmo milhares de vezes mais complexos do que no planeta Água Marinha. Mesmo pequenas ondas podem se transformar em tsunamis monstruosos depois de passar por muitos catalisadores. Capítulo 382, um passo à frente. 2. Você fez uma contribuição. Que recompensa você quer? Genie perguntou. Eu quero obter acesso aos ossos do dragão do vácuo, disse Anxiao. Genie acenou com a cabeça. A Ayer está encarregada do armazém. Vou avisá-lo para lhe dar uma quantidade limitada de material do Voidragon. A Ayer gerenciava a logística, então a movimentação de todos os materiais raros exigia sua aprovação. O pedido de Anxiao era muito normal e a Ayer naturalmente não recusaria. Anxiao estava satisfeito. Os materiais do Voidragon tinham um preço, mas nenhum suprimento. Podia ser considerado um tipo de especialidade de facção, quer ele fosse vender os materiais ou mantê-los para construir máquinas. Os materiais do Voidragon eram de grande utilidade. Depois que Anxiao saiu, Genie se recostou na cadeira, e seus olhos atrás das lentes estavam brilhando. Estrela Negra Anxiao não é do tipo que sucumbe e estremece sob Ames, tem muitos segredos. Afirma ser um previsor, e todos os seus subordinados são imortais, com tanto poder, se o número deles fosse maior. Infelizmente, embora seja uma pessoa de grande ajuda, não sei se é uma coisa boa. Depois de uma pausa, Genie parou de franzir a testa. Não importa. Não importa quem ele seja, contanto que Ames ainda esteja aqui, é o suficiente para suprimir todos os fatores acidentais. Ponto. Saindo do prédio, Anxiao estava contente. Ele tinha colhido uma boa colheita desta vez. Ele pretendia tomar um bom banho, ir ao depósito coletar os materiais e depois contar seus lucros. Mas, de repente, ele teve um lampejo de percepção e uma possibilidade surgiu em sua mente. O objetivo do Darkstar são os 2 pratas mortos. Se eu fosse eles, com os Silvers restantes sendo um beco sem saída, o próximo passo seria encontrar outras partes interessadas. Portanto, há uma grande chance de Darkstar encontrar o escravo que escoltou os pratas. Anxiao percebeu isso com um choque, e seus passos pararam. Ele imediatamente mudou de direção e correu para o cais, disfarçando-se rapidamente no caminho. Ele tirou o traje mecânico reconhecível e a arma, e colocou a máscara de simulação. Ele estava secretamente feliz por ter se dado conta disso em tempo hábil. Pouco mais de uma hora havia se passado após o ataque, então havia uma boa chance de Ember e os outros se esconderem por um período de tempo para evitar os holofotes. Foi a melhor hora para ele aproveitar a oportunidade e entender o motivo do Darkstar. Deixe-me ver o que o Darkstar realmente quer. Anxiao sorriu, revelando um sorriso malicioso. Ponto.
Ao mesmo tempo, em alguma rua do exterior da Ilha do Dragão Flutuante, Ember estava se escondendo na sombra entre as casas com as outras. Uma aeronave passou de cima e não os viu. Ember e o resto haviam escapado do campo de reconhecimento, então estavam basicamente seguros. Essa operação acabou sem nenhum resultado. Então ninguém parecia feliz. Ember suprimiu seu aborrecimento e ordenou em voz baixa: não é bom atrasar. Precisamos encontrar aquele escravizador para completar a missão o mais rápido possível. Não podemos ficar muito tempo na Ilha do Dragão Flutuante. Um mecânico que era bom com equipamentos eletrônicos disse: encontrei a informação. O traficante de escravos se chama PG. Ainda no cais da Ilha do Dragão Flutuante. Bom, ele não deixou o Floating Dragon ainda. Isso é muito vantajoso para nós. O moral de Ember aumentou quando ele pegou os outros e correu para o cais. Ele tinha um palpite de que PG definitivamente sabia o paradeiro da conta da mensagem secreta. A doca tinha muito menos espaçonaves do que o normal. Houve duas razões para isso. A primeira foi que houve muita agitação nos últimos dias. Durante a última luta no pier, Ames havia atingido e chocado muitos brutos. Eles haviam saído correndo e não ousaram ficar, com medo de se meterem em encrencas. A segunda era que a rota da Ilha do Dragão Flutuante estava prestes a passar pelas fronteiras de duas civilizações no aglomerado estelar Gelok, que era uma área sensível que costumava sofrer atrito. Boias de detecção de energia e frotas de patrulha estavam por toda parte, e o grau de alerta era muito alto. Se eles deixassem a Ilha do Dragão Flutuante nesta área, o risco aumentaria muito. A frota de patrulha não salvaria seus canhões contra um grupo de criminosos procurados. Então muitas pessoas decidiram partir antes disso. PG também tinha esses pensamentos, então ele estava se preparando para deixar a Ilha do Dragão Flutuante. Embora Urlaid o tivesse feito perder uma grande parte da receita, ainda havia outros escravos a bordo de sua nave. Ele os vendeu para outros clientes individuais, compensando o custo da viagem. No entanto, ele ainda não teve lucro, então sua infelicidade não era difícil de imaginar. Portanto, uma hora atrás, quando PG soube que o mercado de escravos de Orlaid havia explodido, ele riu como um homem gordo de 90 quilos, sem fazer nenhuma tentativa de esconder sua alegria. Esse aproveitador merecia ir pelo ralo. PG estava de muito bom humor. Suas pernas estavam no painel de controle na sala do capitão, e ele murmurou: os pratas foram resgatados novamente. Infeliz. Se eu puder roubá-los. Então, ele balançou a sua cabeça. A possibilidade existia apenas em sua imaginação. Ele entendia perfeitamente que os pratas eram agora uma batata quente. Além dos mercenários, outras forças desconhecidas os cobiçavam. A água era muito profunda e seu grupo de escravistas não tinha mais capacidade de intervir. Ele não tinha desejo de morrer ainda. Anxial, que ele havia encontrado, quase o havia derrotado até virar sopa de cobra. Em retrospecto, o medo daquele guerreiro com traje mecânico ainda pairava no coração de PG. Ligue o motor, vamos lá. Numerosos motoristas controlavam a nave manualmente. A parte inferior da espaçonave expeliu plumas e, assim como era o corrimão fixo do cais, um anúncio veio ao sistema da espaçonave. Todos os capitães, por favor, notem que encontraremos grandes meteoroides à frente. 3 minutos até o contato. Nesse momento, o escudo estará totalmente ativado. Nenhuma nave espacial terá permissão para entrar ou sair. A imagem observada do radar apareceu na tela. Uma grande e densa mancha de blocos brancos se aproximava em alta velocidade, todos meteoroides. Essa situação tornava muito perigoso para uma aeronave se mover sozinha. PG apressadamente disse ao povo para apagar o motor e ficou, contando com a capacidade de proteção da Ilha do Dragão Flutuante e fazer planos após esta onda de meteoroides. Zumbir. As pessoas na Ilha do Dragão Flutuante podiam originalmente ver o universo através da atmosfera artificial, mas uma vez que o escudo foi ativado, o céu parecia estar oculto por uma cortina dourada. Toda a Ilha do Dragão Flutuante se transformou em uma bola de futebol americana dourada. O núcleo de energia de plasma operava em sua maior potência, e a superfície do escudo dourado lançava arcos de luz de alta energia de vez em quando. Não muito depois, o grupo esmagador de meteoroides chegou. Seu tamanho variava, e o maior era equivalente a 1/3 da ilha flutuante. Ainda assim, a Ilha do Dragão Flutuante simplesmente avançou de frente. Numerosos meteoroides atingiram seu escudo dourado, estourando círculos de ondulações douradas. As ondas de energia de colisão se espalharam pelo universo, deixando rastros. Na Ilha do Dragão Flutuante, o solo estava obviamente vibrando. Anxial tinha acabado de chegar ao cais naquele momento. Ele havia mudado de roupa, tirado o traje mecânico e colocado um robe preto com capuz comprado em uma loja na rua, o que o deixava muito misterioso. Seu rosto havia mudado por causa da máscara de simulação, então ninguém poderia reconhecê-lo. Chegando ao cais da nave de PG, Anxial ligou o comunicador e procurou canais próximos. Ele encontrou PG e enviou um pedido de comunicação. Pouco depois, a comunicação foi aceita. O rosto de PG apareceu na tela e ele disse: "O que você quer? Eu tenho algo para lhe perguntar sobre Silvers." O coração de PG apertou. Ele já havia decidido não intervir no caso dos pratas, então ele não esperava que ainda estivesse implicado. Ele se acalmou e perguntou: "Quem é você?" Estrela Escura. Anxial manteve a voz baixa e usou o nome de Darkstar. A expressão de PG de repente ficou estranha. Sua primeira reação foi não acreditar nele. Esse estranho repentino não era um Godoran híbrido, e ele se sentia como Silver jogado para fora da espaçonave, apenas usando Darkstar como uma desculpa. Afinal, Darkstar era muito famoso no Shattered Star Ring. Muitas pessoas gostavam de usá-lo para intimidar os outros. "Você tem provas?" PG duvidou. Anxial agiu duro e disse friamente:
Sou eu quem está perguntando agora. Os 2 pratas que você jogou para fora da espaçonave tinham algo que desejamos. Quanto à minha identidade, não preciso provar para você. Enquanto você tentar me recusar, você saberá que a pessoa que o matou é da Darkstar. Claro, se você cooperar, posso pagar algum dinheiro por esta informação. Como a inteligência era limitada, havia apenas 4 pontos que ele havia especulado antes, e foi por isso que Anxiao disse isso. Felizmente, acertou no ponto certo. O portador expôs o fato de que ele era um portador do Darkstar para permanecer vivo, e apenas algumas pessoas sabiam disso, incluindo Peji. Peji não acreditou inicialmente, mas quando ouviu as palavras de Anxiao, ele imediatamente pensou na conta. A maior parte fazia sentido e ele ficou subitamente atordoado. Merda, aquele Silver era realmente um emissário Darkstar. Eles realmente vieram para encontrá-lo? A maioria de suas dúvidas se foram. Agora, Peji estava apreensiva e animada. Em sua mente, Darkstar foi o grande pioneiro em salvar Godora. Desta vez, ele tirou a sorte grande. No entanto, ele matou o emissário de Darkstar. Então haveria um problema. Ele suprimiu sua empolgação e hesitou, ainda incerto quanto à autenticidade da identidade de Anxiao. Embora ele acreditasse principalmente, ainda havia um traço de incerteza. Capítulo 383, excelente como sempre, mas não toque no troféu. Depois de hesitar um pouco, Peji sentiu que ele preferia acreditar do que não. Ele explicou seriamente. Havia um Silver que alegou ser o emissário da Estrela Negra. Encontrei uma conta preta nele. Não sei o que era, mas achei que era valioso, então guardei comigo. Mas, alguns dias atrás, durante a luta na doca, o talão foi perdido. Pode ter sido pego por alguém. Como a conta não estava mais em sua posse, dizer a verdade não custaria nada. A outra parte provavelmente era Darkstar, sem mencionar seu ídolo, apenas com base no estilo de Darkstar de fazer as coisas. Se ele se recusasse a divulgar informações, o fim poderia ser imaginado. De acordo com a estimativa de risco, comprometer era o mais seguro. Anxiao estreitou os olhos. Beade, o que é aquilo? Nunca tinha ouvido falar desse evento antes em minha vida anterior. Poderia ser um enredo oculto? Anxiao achou que era aparentemente possível. O fato de Darkstar ter enviado Ember significava que era um assunto muito importante. Talvez tenha sido uma missão secreta em grande escala que ninguém havia desencadeado em sua vida anterior. Você é muito cooperativo, vou pagar uma recompensa pela informação. Eu não preciso ser pago. Peji esfregou as mãos e disse, eu só quero ser capaz de me juntar à Estrela Negra. Então, ocorreu a Anxiao de repente. Não é à toa que Peji não barganhou antes de revelar a informação, ele acabou sendo um apoiador oculto da Estrela Negra. A princípio, quando Anxiao viu as informações de Peji como um Godoran híbrido, ele já havia adivinhado. A razão pela qual ele escolheu agir como Darkstar não era apenas para causar problemas, ele também queria tentar a sorte. No final das contas, ele acertou o alvo. Na verdade, o raciocínio não foi difícil. Peji era um Godoran híbrido e um criminoso procurado. Então ele provavelmente apoiaria Darkstar. Anxiao ousou usar o nome de Darkstar porque ele considerou que Ember usaria outra identidade e manteria sua identidade em segredo, mesmo se ele perguntasse sobre isso primeiro. Se eles usassem a identidade de mercenários, Peji definitivamente os odiaria. Eles podem não necessariamente obter as informações e também podem se expor. Com uma tosse, Anxiao disse sério, eu vi suas convicções. Você é um Godoran com determinação. Nossa grande causa precisa de homens de sangue quente como você. Antes que Peji ficasse feliz com isso, as palavras de Anxiao mudaram. No entanto, temos procedimentos de triagem rígidos para novas pessoas. Para evitar que espiões entrem, há uma coisa que precisa da sua ajuda. Há outra força nesta ilha flutuante. Antes de mim, alguém fez as mesmas perguntas? Ou não? Ótimo, estamos um passo à frente. Esta é sua chance de fazer algo pela organização. Assim como eu, eles podem muito provavelmente encontrar você em algum momento, fazendo as mesmas perguntas. E você deve dizer a eles que a conta foi jogada no espaço. Anxiao conteve o riso e disse, depois de concluir isso, Darkstar irá aceitá-lo no momento certo, levando-o para a base secreta para treinamento formal. Entendi. Peji estava convencido. Seu rosto solene. Ele não achava que os prateados estariam envolvidos em tanta coisa e não podia deixar de ficar curioso sobre o segredo que aquela pérola tinha, atraindo essas grandes organizações para competir secretamente por ela. Ao mesmo tempo, Peji também estava aborrecida. Se ele tivesse detectado quão especial a conta era naquela época, ele poderia ter se beneficiado ainda mais com isso. No entanto, era tarde demais para se arrepender. A comunicação terminou. Anxiao se afastou do pier e mudou para suas roupas originais quando não havia ninguém por perto. Então, o que Darkstar quer é uma conta preta, mas seu paradeiro é desconhecido. Embora ele tenha conseguido algo, a inteligência ainda não era suficiente. Se ele usasse métodos normais, a trilha terminaria aqui. No entanto, Anxiao não usava métodos normais. Como o objetivo é conhecido, posso tentar usar a carta do Destiny Shield. Espero que isso me dê algumas informações valiosas. Como ele pelo menos precisava saber qual era o alvo, Anxiao decidiu usar a carta da previsão. Embora a inteligência de Peji fosse muito pequena, ela apenas atendia aos requisitos. Sublinhado. Você usou carta de invocação de personagem, Filho do Destino, usos 3-5. Sublinhado.
A névoa nebulosa familiar apareceu, como uma cena de sonho. A linha de visão de Anxiao passou pela névoa, e uma conta preta apareceu na frente de seus olhos, presa por uma palma, olhando ao longo do braço, um rosto bonito fixo nos olhos de Anxiao. Depois de 2 segundos inteiros, a imagem se estilhaçou. Anxiao estava de volta ao ambiente original, como se tivesse experimentado uma ilusão. Os olhos de Li Ji Anxiao se arregalaram. Ele realmente não achava que uma conta teria sido apanhada pelos jogadores e apanhada por aquele garoto travesso. Não admira que não tenha sido dado a ele. Ponto. Apenas 20 minutos depois que Anxiao saiu, Ember correu para o pier e procurou Peji. Peji lembrou-se do conselho de Anxiao, e sua expressão mudou ligeiramente. Esses concorrentes Darkstar realmente surgiram muito rapidamente. Quem é você? O que você quer? Eu sou um mercenário, meu empregador é um dos pratas. Os prisioneiros foram resgatados, então você não é mais nosso inimigo. Agora eu quero te perguntar uma coisa, você matou 2 prateados? Queremos saber os detalhes. Posso pagar uma certa taxa de inteligência por isso. Ember escolheu se passar por um mercenário. Apenas mercenários sabiam sobre os 2 prateados mortos. Então o motivo para perguntar sobre isso era razoável. Caso contrário, isso teria causado muitas suspeitas e eles poderiam ter sido relatados como as pessoas que atacaram o mercado de escravos. Em sua mente, ele não tinha sido exposto. Então ninguém saberia sua identidade Darkstar. Mas suas escolhas aconteceram causam um fenômeno coincidente. As identidades de Anxiao e Ember trocaram. Peji estava convencida. Ele pensava que Anxiao era a Estrela Negra. E Ember, que realmente pertencia à Estrela Negra, passou a ser considerado inimigo da Estrela Negra. Mas coincidentemente, como todos tinham apenas uma parte da inteligência, Peji e Ember foram mantidas no escuro. Apenas Anxiao mal conseguia ver a verdade, e as ações que ele tomou levaram os 2 a se desviarem ainda mais da verdade. Você é um mercenário? O ódio apareceu nos olhos de Peji. Foram os mercenários que o fizeram sofrer uma perda tão grande, mas eles queriam informações. Se não fosse pelo conselho do agente Darkstar, eu nem mesmo falaria com você, contanto que você esteja disposto a responder, disse Ember. Posso pagar 50 mil para compensar sua perda. Esta é uma grande soma de dinheiro. Darkstar tinha bolsos profundos. Ember transferiu diretamente um depósito de 10 mil e ele tinha confiança de que poderia fazer Peji falar. Mesmo que Peji não fosse uma escrava de dinheiro, ele também ficou chocado com essa generosidade. Não parecia um mercenário de forma alguma. Seus olhos se viraram, fingindo estar comovido com o dinheiro, e começaram a falar sobre o processo de captura dos pratas, escondendo apenas a conta da mensagem secreta. Como esperado, Ember ouviu até o fim e descobriu que as informações que eles queriam estavam faltando. Ele não teve escolha a não ser deixar seu objetivo claro. Você conseguiu uma conta preta dessas 2 pessoas? Que conta? Nunca vi antes. Eu os joguei para fora do navio e estava com preguiça de perder tempo revistando. O que você está falando provavelmente está à deriva no universo. Peji zombou de seu coração e mentiu, seguindo o conselho de Anxiao. Um lampejo de decepção cintilou nos olhos de Ember. Esse foi o pior resultado. Se o cadáver do portador tivesse sido acidentalmente pego pela gravidade de uma estrela, a conta da mensagem secreta também teria se transformado em pó. Se absorvido por um buraco negro, também nunca seria encontrado. A propósito, alguém já lhe fez a mesma pergunta? Ember perguntou de repente. Não. Peji negou imediatamente. Ember franziu a testa e transferiu o resto da recompensa para Peji antes de partir com o coração pesado. Agora, a trilha havia sido quebrada. Sua força-tarefa não tinha utilidade, então eles só podiam relatar para o quartel-general. Na nave, Peji olhou para a tela de comunicação preta antes de sorrir, cheia de ansiedade. Juntar-se a Darkstar sempre foi seu objetivo, mas porque Darkstar era muito misterioso, ele não teve a oportunidade de contatá-los. Isso sempre foi um grande arrependimento para ele. E agora, a oportunidade com que ele sonhava havia caído do céu. Eu fiz uma contribuição para Darkstar. Depois de esperar tanto, finalmente peguei a oportunidade. Eu finalmente, posso me juntar ao Darkstar. Ponto. Perto das ruínas do mercado de escravos, os jogadores não tiveram que retornar aos guardas. Eles estavam temporariamente acomodando os irmãos Volga e Arosia. Eles cercaram Arosia como borboletas. A beleza de Arosia era exagerada, então era muito agradável aos olhos. Além disso, ela era uma beleza que sofria de amnésia. Com Boom e Tidog como representante, os hormônios da maioria dos machos estavam inundando, e eles conversaram com Arosia animadamente. Arosia estava muito calma. Ela não tinha nenhum interesse nos arredores, então ela estava apenas respondendo de vez em quando. Paralelamente, os melhores jogadores dos vários clubes mantinham distância, mantinham a reserva e conversavam entre si. Neste momento, todos os jogadores do Black Star Mercenary Group desencadearam uma nova missão simultaneamente. Sublinhado, encontre a conta. Introdução à missão. Algum tempo atrás, Black Star perdeu uma conta preta. Qualquer um que o encontrar e der a ele receberá sua recompensa. Requisitos da missão: vire a conta preta. Anexo: aparência. Recompensa: 180 mil de experiência, mais 200 de favorabilidade do grupo mercenário Black Star. A armadura de classe de oficial Sunil X1. Observações: esta missão é uma missão competitiva, apenas uma pessoa pode receber a recompensa. Capítulo 384. Nave Mãe Darkstar. Todos os jogadores estavam em alvoroço, surpresos. Como a missão foi iniciada.
Boom It Dog estava perdido. Deve ser uma missão repentina, mas porque Anxiao acabou de perceber que perdeu algo importante. Ma Primon agarrou seu queixo e murmurou com uma expressão pensativa. Porém, a preocupação dos outros jogadores era diferente dela. Eles não perguntaram por quê, eles apenas se preocupavam com a recompensa. Armadura de oficial da classe. Os olhos do segundo príncipe estavam brilhando. Este era um grau mais alto do que a armadura da classe enlistei, então todos queriam. Missão competitiva. O rosto de Altian ficou focado. De repente, o chão tremeu. Ele se virou e viu a espada frenética avançando, cheia de expectativa. Até o chão estava rachado. Frenzied Ward correu imediatamente para encontrar pistas, sem qualquer demora. Apenas a expressão de Ligi era diferente de todos os outros. Seus olhos estavam cheios de faíscas e surpresa explícita. Conta preta. Não é essa que eu tenho, então? Anxiao é o personagem especial acionado pela conta. Isso faz sentido. A conta estava em suas mãos. Então isso não significa que ele já havia cumprido os requisitos da missão? Ninguém sabia que ele já estava um passo à frente. Todos os outros concorrentes estavam fadados a trabalhar por nada. Que sensação excelente. Uma alegria profunda encheu seu coração. Olhando para as discussões dos jogadores, Ligi secretamente se sentiu ótimo. Nesse momento, Anxiao voltou correndo. Quando a multidão estava prestes a se levantar para questioná-lo, Ligi empurrou todos para longe. Tirou a conta que mantinha perto dele e a passou para Anxiao. Blackstar, parece que foi isso que você perdeu, disse Ligi. Os olhos de Anxiao brilharam, ele pegou as contas e disse alegremente. Como você sabia que este é meu precioso? Eu o perdi há alguns dias, não esperava que você o pegasse. Você tem muita sorte. Você me ajudou muito. Deixe-me pensar. Bem, sua armadura parece estar danificada, então deixe-me dar a você um novo conjunto de armadura como recompensa. Um sorriso satisfatório apareceu no rosto bonito de Ligi, contrastando fortemente com os outros jogadores, cujos rostos estavam rígidos. Que diabos? A missão terminou no início. Não é uma competição, é um desperdício de sentimentos. Olhos irritados, desconfortáveis e invejosos focalizaram Ligi, enquanto Ligi gostava da atenção e encolheu os ombros com orgulho. Vendo isso, Anxiao brincou com a conta, sorriu e não disse nada. As missões competitivas eram diferentes das outras missões. Além da recompensa real, desde que Ligi sentisse que tinha uma vantagem sobre os outros, ele desistiria de boa vontade. Esta foi uma característica que Anxiao encontrou nas ações anteriores de Ligi, então ele havia adaptado esta missão para Ligi, fazendo-o se sentir um favorecido. Portanto, Ligi obedientemente entregou a conta. Até mesmo seu orgulho estava nos cálculos de Anxiao. Ele ainda era mantido no escuro e se sentindo feliz. Caminhando para o lado, Anxiao olhou para a notificação na interface. Sublinhado. Você recebeu um item desconhecido. Atribuí-lo a um personagem especial lhe dará uma recompensa muito alta. Ou você pode aceitá-lo para ser identificado. Sublinhado. A descrição do item do cordão era a mesma. Anxiao mediu a conta. Era escura e lisa, emitindo um brilho mágico de vez em quando. Ele rapidamente filtrou suas memórias em sua mente. Algo do lado mágico, algum tipo de gema da energia, bola encantadora, improvável. Darkstar levou isso tão a sério. Esta conta deveria ser mais preciosa. Talvez uma conta de mensagem secreta? E a Secret Message Bead era um cofre mágico de alto nível, apenas desbloqueável com uma senha verbal especial. Seu princípio de confidencialidade era o selo mágico preciso formado por padrões mágicos semelhantes a um labirinto. Apenas a senha poderia acionar o olho. Foi muito complicado. Claro, como havia uma fechadura, havia um método correspondente para quebrar essa fechadura. Com o uso de um grande instrumento mágico de desconstrução para analisar a fechadura mágica, ou tendo magias de alto nível desbloqueio artificialmente, e a Secret Message Bead seria então aberta. O que é importante não é a conta, mas as coisas que estão dentro dela. Originalmente, ele pensava que a conta desencadearia uma missão oculta, mas parecia que a conta da mensagem secreta era apenas um pré-requisito. O objetivo do Darkstar não poderia ser adivinhado apenas com uma conta, as coisas dentro eram a chave para desbloquear a próxima etapa. A introdução mencionou duas maneiras de usá-lo, uma era dar a um personagem especial. Ligi não fazia ideia, mas Anxiao não era o mesmo. Darkstar ou Ghidorah eram provavelmente os personagens especiais. A conta poderia ser trocada por uma recompensa e determinar de que lado ele estava. E se ele fosse para a identificação da conta, deveria desencadear uma missão oculta. Qualquer que fosse a opção, ele poderia escolher livremente. Anxiao sorriu levemente e estava de bom humor. Inicialmente, ele só havia sido contratado para resgatar os Sylvaeas, mas depois de reviravoltas inesperadas, ele não apenas se juntou ao Floating Dragon, mas também arruinou o plano do Darkstar. Agora a conta da mensagem secreta estava em suas mãos, e Darkstar tinha sido mal informado sobre a localização da conta. Bom resultado. Na prisão da Ilha do Dragão Flutuante, os 3 grandes grupos de mercenários estavam descansando em suas celas. Ao longo de seu confinamento, eles já haviam encerrado seus tópicos de conversa, e não fazia sentido questionar se Blackstar poderia completar a missão. De qualquer forma, eles só podiam assistir e esperar. Tudo dependia de Anxiao. Embora Goa dissesse para confiar nele, todos pensaram subconscientemente que Anxiao não tinha chance. Ninguém falou e seus rostos estavam cheios de tédio. A sala ficou em silêncio. Passos se aproximaram. Eles pensaram que era o patrulheiro, mas, inesperadamente, a pessoa parou em frente à cela e disse: Pessoal, concluí a missão. Essa voz. Blackstar, Goa, Serleni, Porter e o resto ergueram os olhos de repente e viram que Anxiao estava parado do lado de fora da cela da prisão com um sorriso. Você resgatou os pratas?
Porter saltou para a grade, olhando para Anxiao incrédulo. Você não está brincando, certo? Serleni interrompeu, com um tom duvidoso, mas também alguma antecipação. Anxiao retirou diretamente o comunicador. Ele acabara de entrar em contato com o empregador. O patrão soube que seus companheiros haviam sido resgatados novamente e ficou muito surpreso. Anxiao havia economizado para eles uma grande soma de dinheiro. Então o empregador não foi mesquinho com seus elogios, quase o elogiando aos céus. Anxiao, é claro, não sabia que também havia uma discussão entre os patrões. O capitão que escolheu confiar nele foi o mais feliz, sentindo que Anxiao não o desapontou. E a pessoa que suspeitou disso não tinha nada a dizer, especialmente as pessoas que suspeitavam que Anxiao havia trabalhado junto com Urlaide para enganá-los. Eles se sentiram bastante envergonhados. O patrão confirmou pessoalmente que seus companheiros foram resgatados por Anxiao, e as centenas de mercenários simples se levantaram com a boca aberta. A grande maioria dos mercenários inicialmente não tinha esperança, tudo parecia impotente quando eles foram pegos, e eles não tiveram escolha a não ser entregar a missão a Anxiao. Mesmo assim, Anxiao realmente teve sucesso. Goa cerrou o punho e disse com olhos brilhantes, você correspondeu às nossas expectativas. Anxiao ergueu a sobrancelha e reclamou, é mesmo? A maneira como vocês estão agindo agora parece que vocês nunca tiveram nenhuma expectativa. Os mercenários coçaram a cabeça, envergonhados. Quando Skirring, Blades e Purple-Gold, os 3 famosos exércitos se juntaram a essa missão, embora o Black Star fosse um companheiro de equipe, eles sentiram um certo senso de superioridade, apesar de não mostrar isso em seus rostos. Aos olhos da maioria dos mercenários, a equipe de Anxiao era apenas um complemento opcional. No entanto, foram as pessoas que eles subestimaram que completaram as missões sozinhas, quando todos os outros estavam impotentes. Todos os mercenários ficaram envergonhados. Depois de ficarem felizes por um tempo, eles controlaram suas emoções. Serleni perguntou sobre o que aconteceu e Anxiao descreveu as partes relevantes. Claro, ele escondeu as coisas sobre Darkstar e tal. Depois de terminar, Serleni balançou a cabeça e disse, Urlaide queria usar seu companheiro para chantagear os pratas. A ideia foi muito boa, mas o resultado foi ele perdendo tudo. Isso é o que a ganância faz. Anxiao acenou com a cabeça. Urlaide foi abençoado com muitas opções, mas seu apetite era muito grande. Se ele tivesse vendido os pratas antes, ele não teria sido alvo. A palavra ganância estava próxima da palavra pobreza. A missão foi concluída com sucesso, contando com o Black Star Mercenary Group. Naturalmente, após essa conquista, os mercenários reconheceram as capacidades do Black Star e os admiraram. Além de informar seus camaradas, Anxiao visitou também para perguntar sobre quando eles seriam libertados. Nosso superior no exército pagou a indenização. Eles estão correndo para o dragão flutuante e, quando chegarem, estaremos livres. Portanto, provavelmente serão apenas mais alguns dias, disse Goa. Alguns dias. Isso não é tão ruim. Anxiao acenou com a cabeça. O bom estava em suas mãos e a missão foi cumprida. Ele queria partir junto com os 3 grandes grupos de mercenários, retornar para obter os 2 conhecimentos de avanço de classe dos pratas e combiná-los em tecnologia de compressão. Só então ele poderia ser considerado como tendo entrado no novo nível de um mecânico. Ele estava ansioso por este dia por muito tempo. Ele não queria ficar no dragão flutuante, preso em um lugar não era propício para o desenvolvimento do grupo mercenário. Sua facção era a base do projeto e, embora houvesse muitos benefícios em Floating Dragon, as oportunidades eram limitadas, muito menos do que o vasto universo. No entanto, Anxiao não podia desistir da facção do dragão flutuante. Ele esperava enviar uma inscrição para atividades de campo para que pudesse ter o melhor dos 2 mundos. Ainda faltam alguns dias. Espero poder convencer Ames. Depois que Anxiao foi embora, a prisão não estava mais cheia de tédio. Foi preenchido com uma atmosfera alegre e descontraída. A principal preocupação dos mercenários havia sido resolvida. Então eles estavam muito contentes. Na cela, Serleni e Porter pensavam a mesma coisa. Eu me pergunto se Black Star continuará sendo um mercenário. Sua equipe é muito capaz. E agora ele tem o Floating Dragon como um apoiador. Eles não são mais o pequeno grupo de mercenários sem qualquer apoio. Quando isso acabar, pedirei que os superiores formem uma parceria com o Black Star Mercenary Group. Não podemos permitir que Skirring os tenha exclusivamente. Para permitir que a ilha flutuante viajasse livremente no universo, Ames a equipou com dispositivos de primeira linha. O gerador de escudo era da nave principal de nível Revelação da Federação da Luz, e o motor de plasma era da nave de assalto de nível Chifre do Império Camezim. O desempenho da viagem foi extremamente bom e, embora Ames tenha comprado todos esses dispositivos usando sua própria influência, ela pagou um preço exorbitante por eles. A ilha flutuante do dragão passou pela chuva de meteoroides com segurança, e muitas naves espaciais decolaram imediatamente após o escudo ser desativado, deixando a ilha flutuante antes de entrar na fronteira das 2 civilizações. Poucos dias depois, a nave espacial de PG estava longe da ilha do dragão flutuante, estava navegando lentamente em uma zona estelar despovoada. Não havia estrelas fixas lá, apenas planetas cinzentos mortos cheios de silêncio mortal. De repente, dobras apareceram no espaço escuro à frente, e um objeto enorme centenas de vezes maior do que a nave de PG saiu do modo furtivo, parando na frente da nave de PG. A comparação do tamanho era como um feijão e uma melancia. Este objeto era alto e feroz, completamente preto, exceto por alguns padrões dourados sutis. Não tinha forma aerodinâmica, mas consistia em 2 trapézios isósceles fundidos a partir de suas bases, como um prisma. Esta não era uma nave normal, era a nave mãe média do Darkstar, semelhante a uma base móvel,
contendo um grande número de naves de combate. Uma nave-mãe significava uma frota. Darkstar não tinha bases fixas, todas as suas bases eram lojas-mãe, perenemente em estado furtivo e móvel, movendo-se para todos os lados. Era por isso que a organização era misteriosa e difícil de contatar, ninguém conseguia entender a posição do Darkstar. Eles se esconderam no escuro e esperaram por uma oportunidade para fazer um movimento. Os catadores do navio ficaram chocados e começaram a especular. Peggy ficou radiante quando viu isso. Darkstar não quebrou sua palavra. Eles vieram para me levar. Capítulo 385. Assassinato e ponto de virada. Neste momento, Peggy pensou que a nave-mãe Darkstar tinha vindo especificamente apenas para recebê-lo. Para ele, a Darkstar tinha feito uma exibição tão grande. Ele sentiu a atenção de Darkstar e foi às lágrimas. A nave se aproximou do canal de conexão e o capitão da nave-mãe esperou na entrada do canal com outras tropas. Quando eles estavam prestes a abrir a porta da espaçonave com seu poder, Peggy abriu a porta e saiu. Vendo que todos eram um Godoran híbrido, Peggy ficou muito animada. Ele finalmente encontrou a organização. Com um tom animado, Peggy disse: "Estou esperando por você há muito tempo." Os guerreiros Darkstar inicialmente tinham expressões frias, mas agora, eles não podiam evitar, mas olharam um para o outro em perplexidade. Foi a primeira vez que viram um alvo que, além de não resistir, tomou a iniciativa de cooperar, parecendo ter acabado de regressar a casa. Esse cara não temia a morte? Audacioso. O capitão acenou com a cabeça em aprovação antes de acenar. Agarrem-nos. Guerreiros Darkstar enxamearam. Peggy foi pressionada no chão, o tempo todo pensando que esta era a cerimônia de boas-vindas Darkstar. Ele gritou com confiança: "Fique tranquilo. Não tenha que duvidar da minha lealdade. Absolutamente não vou resistir, chefe." "Acho que são reais", disse um de seus homens com uma cara triste. Peggy olhou feio e gritou: "Cale a boca. O que você sabe? Este é um método para testar nossa lealdade." Os guerreiros Darkstar que algemavam Peggy ouviram isso e suspiraram. "Se todos pudessem cooperar tanto quanto você, isso nos pouparia muitos problemas." Os catadores foram levados para a prisão e amarrados a uma coluna de execução de metal preto. O capitão se aproximou deles e disse friamente: "Preciso que respondam minhas perguntas com honestidade. Entre os prateados que você capturou, um deles carregava o que nós queremos: uma conta preta. Para onde foi essa conta?" Embora Ember já tivesse obtido a resposta, o estilo do Darkstar nunca era apenas confiar facilmente. Abandonar o resto facilmente não era um código de conduta de uma organização terrorista. Depois que Ember se reportou ao quartel-general, esta nave Darkstar estava em espera na Galáxia Fawn e imediatamente saltou para interceptar Peggy. Seu primeiro objetivo era o gravador de rota da nave espacial de Peggy para que eles pudessem pesquisar ao longo da rota onde os pratas foram jogados. A segunda era interrogar Peggy. Darkstar acreditava que a tortura pode obter mais informações do que a investigação normal. A dor pode tornar as pessoas honestas. Peggy ficou pasma. "Você já não me perguntou? Na verdade, eu quero que você nos diga novamente." O capitão respondeu inconscientemente. De repente, ele fez uma pausa e sua expressão mudou. "Espere um minuto." Ele pensou que Peggy estava se referindo a Ember, mas pensando bem, não fazia sentido. Ember fingiu ser um mercenário, então como Peggy reconheceu que Ember era um membro Darkstar? Ember, que estava ouvindo do lado, arregalou os olhos em descrença. "Como eu poderia ter sido exposta? Eu não revelei nenhuma falha." "Como você conheceu a pessoa que perguntou que pertencia ao Darkstar?" O capitão agarrou o pescoço de Peggy, adicionando força lentamente. O rosto de Peggy ficou roxo, quase sufocando, e ele abriu a boca com dificuldade. O interrogador pretendente alegou ser um Dark agente Darkstar. Tosse, tosse, tosse. Ember franziu a testa. "Capitão Sarota, deixe ir. Você o está estrangulando. Deixe-o terminar a história toda." O capitão Sarota recuou e Peggy tossiu alto, como se fosse tossir os pulmões. Eventualmente, Peggy percebeu que algo estava errado, e com uma voz rouca, ele disse enquanto tremia: "Um misterioso homem encapuzado que alegou ser um emissário da Estrela Negra me encontrou. Seu alvo era aquela conta preta também. Então contei a ele onde estava. Sempre admirei você. Então, quando ele prometeu me deixar entrar no Darkstar, contanto que mentisse para o próximo grupo de pessoas que viesse perguntar sobre a conta, concordei prontamente. Não muito depois, um mercenário autoproclamado veio. Eu segui as ordens que o emissário Darkstar me deu e me livrei dele." "Mercenário autoproclamado? Este sou eu." Ember percebeu. Seu rosto ficou muito desagradável e seu tom ficou frio imediatamente. "Então, você mentiu para mim." A expressão de Peggy mudou nitidamente. "O quê? Você é um mercenário autoproclamado? Vocês são o verdadeiro Darkstar. E aquele emissário Darkstar era um falso?" As expressões nos rostos de Sarota e Ember ficaram muito sérias. A situação complicou-se de repente. Parecia haver outra força misteriosa que estava de olho na Secret Message Bead. E eles até usaram o nome de Darkstar para enganar as pessoas. Eles devem estar cansados de viver. Eles estavam provocando diretamente o Darkstar. Uma vez que encontrassem os culpados, eles fariam com que implorassem pela morte. O problema era: qual era a identidade da força misteriosa? Porque eles sabiam sobre a conta da mensagem secreta. O alvo deles eram os produtos dentro do grânulo ou destruir o plano do Darkstar? Eram movidos por dinheiro ou inimigos da Estrela Negra? Ember estava confiante de que ele não expôs nada, então ele ficou perplexo. Qual parte deu errado e o expôs? Ele se considerava um caçador, mas nas sombras, havia um par de olhos olhando para eles, escondendo-se mais fundo do que a Estrela Negra, deixando seus cabelos em pé.
Mais mistérios surgiram e as coisas estavam ficando complicadas e complicadas. O primeiro pensamento foi um traidor na organização, ou de que outra forma eles saberiam tanta informação confidencial. E sobre o verdadeiro paradeiro da conta, eu não sei. Não o joguei no espaço sideral, mas o levei comigo. No entanto, ele foi perdido durante a batalha na Ilha do Dragão Flutuante. Ember tinha uma aparência muito fria. Essa força misteriosa impostora queria enganar Darkstar. Se eles não quisessem matar PG deliberadamente, eles teriam realmente caído nessa. Pensando cuidadosamente sobre os métodos daquela força misteriosa. Era secreto, mas ousado. Eles sabiam claramente que estavam competindo com a Darkstar, mas ainda ousaram se passar por Darkstar. O que significava que haviam adivinhado seu pensamento em manter as coisas confidenciais, compreenderam a psicologia de todas as partes e, finalmente, enganaram PG e Darkstar, brincando com eles entre seus dedos. E quase conseguiram. Essa maneira cuidadosa e precisa de pensar deixou Ember incontrolavelmente com medo. Eles chegaram um pouco atrasados. Como não foi lançado ao espaço sideral, será uma questão simples. Vá e investigue minuciosamente todas as forças envolvidas na luta. Sarota ordenou, com todos os meios necessários, erguer a boca deles. Deve haver um grupo que pegou a conta da mensagem secreta. É impossível não ter nenhuma testemunha. Alguns criminosos procurados deixaram o Floating Dragon e precisam ser interceptados pela nave-mãe. A raiva de ter brincado com ela estava se acumulando na mente de Ember, e seu tom era muito frio. Deixe as pessoas que ainda estão no Floating Dragon para mim. Durante a busca pelo paradeiro da conta da mensagem secreta, pergunte ao mesmo tempo sobre informações sobre essa força misteriosa, acrescentou Sarota. Eu sei. Ember franziu a testa. Embora ele concordasse, ele realmente não tinha muita ideia sobre a força misteriosa. Okui quanto a mim, Peji não tinha a mesma confiança que ele tinha momentos atrás. Ele estava em pânico, mas sentiu que havia dado a eles as informações e ajudado Darkstar a descobrir mais sobre o inimigo oculto, o que deveria ser considerado uma contribuição. Sarota olhou para ele e gesticulou. Todos os guerreiros Darkstar ao redor ergueram seus rifles de energia luminosa e miraram na coluna. Todos os necrófagos ficaram assustados, eles lutaram e imploraram apressadamente por misericórdia. Não me mate. É só um mal-entendido, não tive a intenção de te enganar. Darkstar é meu ídolo. Sempre quis lutar pela causa dos híbridos. Por favor, deixe-me acompanhá-lo. Peji tremia quando ele exclamou. Você realmente quer se dedicar ao Darkstar? Os olhos de Sarota brilharam. Sim. Darkstar é minha fé. Eu faria qualquer coisa por você. Peji rapidamente revelou seu coração e expressou sua lealdade. Bem, para nós, você estar morto é mais útil do que estar vivo. Darkstar agradece sua contribuição. Sarota zombou. O assassinato era o maior objetivo do Darkstar para esta viagem. Quanto menos pessoas de fora do mundo soubessem sobre o paradeiro da conta da mensagem secreta, melhor. Zumbir. Luzes brilhantes saíram dos rifles de energia, derretendo os ferimentos nos necrófagos, um após o outro. Os gritos saíram da boca dos cativos antes de enfraquecerem rapidamente quando eles perderam o fôlego. O laser se expandiu nos olhos de Peji e sua linha de visão ficou toda branca. Ele arregalou os olhos e rugiu. Não. As feridas densas estavam por todo o corpo. A cabeça de Peji caiu molemente para o lado com os olhos bem abertos. Ele havia morrido com tantos arrependimentos. Ele havia pensado que seus sonhos de se juntar a Darkstar se tornariam realidade, mas ele nunca esperou que acabaria morrendo nas mãos da Darkstar. Capítulo 386, Atualização de talento. Invasão. 2 dias depois. Uau! A caixa de armazenamento de resfriamento se abriu e uma névoa com nitrogênio líquido jorrou. As pernas de Aracnídeo Jair operaram a pinça de metal, cortando 10 tubos de ensaio cheios de reagentes de prata. Este era um agente genético extraído do fluido espinhal do dragão do vazio. Os dragões do vazio tinham uma vitalidade muito forte, e suas carcaças e medulas espinhais permaneceriam ativas mesmo após a morte, apenas desaparecendo completamente após centenas de anos. Ao extrair os fatores ativos, ela pode ser transformado em um agente forte que pode melhorar a aptidão física que a maioria das formas de vida podem consumir, incluindo os humanos. 10 refinados Voidragon Pit, essas coisinhas fofas são suas. Os dentes afiados na boca de Aer se moveram e a língua dos insetos foi traduzida. A recompensa substancial que o dragão flutuante deu a Anxiao foram 50 quilos de ossos de dragão do vazio e 10 tubos de medula do dragão. Era originalmente 100 quilos de ossos de dragão do vazio, mas ele pediu que metade dos ossos fosse transformada em pit de dragão. O efeito do Voidragon Pit foi um aumento permanente nos atributos sem efeitos colaterais. Era extremamente precioso para os jogadores. Anxiao pegou um tubo de pit de dragão e o observou cuidadosamente. Sua densidade não era tão estagnada e espessa quanto o mercúrio, era translúcida e de cor prata clara. O agente era muito puro e claro, com um brilho fraco. Uma notificação apareceu assim que ele atendeu. Após a confirmação, Anxiao inseriu diretamente um tubo de Dragon Pit na arma de injeção. Um tremor veio das profundezas de seu corpo como uma corrente elétrica fluindo por todo o corpo. Anxiao estremeceu e uma tonalidade prateada brilhou em seus olhos. Sublinhado. Você usou Refined Voidragon Pit, IG Concentration 42,2%, mais 3 STR, mais 4 END, mais 1 grau Celsius.H.A. Sublinhado.
A ação de Anxiao não parou. Ele injetou mais 2 tubos, e o aumento aleatório de atributos para agentes de alta concentração foi em números maiores. Após 3 injeções consecutivas, ele recebeu um aumento total de 8 de força, 11 de resistência e 2 de carisma. Os agentes que podiam aumentar os atributos de forma permanente geralmente tinham limitações de uso. O Void Dragon Pit só poderia aumentar os atributos 3 vezes, e não aumentaria novamente depois disso. No entanto, embora os atributos não aumentassem após 3 vezes, havia um efeito oculto. Se a dosagem atingisse determinado nível, o acúmulo da quantidade desencadeava uma mudança de qualidade, recebendo o talento denominado Void Genes. Seu efeito na superfície incluía efeitos comuns de aumento de velocidade e taxa de esquiva, mas o benefício real era que afetaria as escolhas durante a evolução de sua corrida. Em sua vida anterior, ele descobriu isso por coincidência. Já que Void Dragon Pit era muito raro e não tinha nenhum efeito após 3 usos, a grande maioria das pessoas não iria desperdiçá-lo. Anxiao teve que agradecer aquele rico obstinado, ou ninguém saberia desse segredo. De acordo com o efeito cumulativo, seriam necessários cerca de 20 tubos de baixa concentração. No caso de uns de alta concentração, 10 devem ser suficientes. Após alguns cálculos aproximados, ele injetou o Pito Dragão em seu corpo, um após o outro. Mais agentes de prata se misturaram a seu sangue e de repente ele sentiu algo. Algumas mudanças sutis estavam acontecendo em seu corpo, e a prata em seus olhos ficou mais escura. Ayer ficou surpreso. Sibilo, Sibilo, Sibilo. Oh, sinto muito. O tradutor acabou de cair. Você está injetando muito. Não tem medo da mutação genética? Já é suficiente. Anxiao balançou a cabeça, indicando que ele poderia fazer isso. Era uma mutação genética que ele queria. Em sua 7ª injeção, o corpo de Anxiao ficou rígido. Uma sensação de frio e calor misturado explodiu em seu corpo, e suas pernas ficaram instáveis. Ele cambaleou e suas costas bateram na prateleira enquanto ele ofegava pesadamente. Sua carranca estava tão enrugada que quase poderia espremer uma mosca. Ele cerrou os dentes com força. Todas as terminações nervosas de seu corpo transmitiam uma dor aguda ao cérebro, e todos os vasos pulsavam e se projetavam. Se houvesse um super que fosse bom em sentir o presente, eles descobririam que o ritmo de vida de Anxiao estava mudando. Não apenas começou a subir e se tornar mais forte, mas também havia um traço misterioso do vazio. Sublinhado. Você ganhou o talento, Void Genes. Void Genes, seus sentidos podem detectar as mudanças no espaço, dando a você uma velocidade de reação mais forte e mais flexibilidade. Mais 28% de velocidade de movimento. Mais 15% de taxa de esquiva. Sublinhado. Depois do que pareceu um século para Anxiao, a dor diminuiu ligeiramente. Ele deu um suspiro de alívio, enxugando o suor frio da testa. De repente, ele sentiu uma protuberância, sua textura era um pouco dura, como uma escama. Quando ele se olhou no espelho, ele descobriu que suas pupilas tinham se tornado prateadas e suas sobrancelhas não pareciam anormais, mas ele claramente sentiu um pedaço de pele em forma de diamante endurecendo. Ele controlou a energia em seu corpo. Quando as células de seu corpo se tornaram ativas, este pedaço de pele de diamante passou de uma cor de carne para prata brilhante. Era muito óbvio. Oh, o que se passa contigo? Anxiao ficou surpreso que essa marca de prata não apenas não destruiu sua beleza, mas também aumentou sua moda. Esse era o novo órgão da mutação gênica, usado para aumentar a percepção do espaço. Ele abriu a interface e deu uma olhada. Outro talento também mudou. Depois de ver a notificação claramente, Anxiao arregalou os olhos, radiante. Sublinhado. Seu talento, Basic Strength Elite, foi atualizado. O talento original mudou para Vida Fortalecida Intermediária. Sublinhado. Anxiao tinha obtido esse talento de moldagem há muito tempo. Isso o acompanhou em muitos perigos, e a última vez foi por meio da injeção de outro agente genético. Este Void Dragon Pit fez este talento evoluir novamente. A taxa de conversão de Endurance para HP aumentou de 1,15 para 1,30, dobrou, e houve um efeito extra de mais 25% de resistência. Esta foi uma surpresa completamente inesperada. Os jogadores não podiam possuir talentos de moldagem, então esta foi a primeira vez que Anxiao ouviu sobre talentos de moldagem poderem ser atualizados. Sua saúde máxima aumentou diretamente em mais de 4.000 pontos, o equivalente a 1/3 da quantidade original. Eu andei muito longe no caminho de um tanque, já passei do ponto sem volta. Os olhos de Anxiao brilhavam enquanto ele especulava secretamente. Agentes genéticos mais preciosos podem aumentar o nível de vida fortalecida. Se eu quiser fazer um upgrade, preciso injetar mais drogas genéticas em meu corpo. No entanto, os agentes genéticos não podem ser usados indiscriminadamente, ou podem causar rejeição e se transformar em distorção do gene ou até mesmo colapso do gene. Isso seria um final miserável para mim. As melhores opções devem ser agentes como esse, sem efeitos colaterais. Essa descoberta deu a Anxiao uma nova ideia. Sua necessidade de poderosos talentos de moldagem continuaria a se tornar mais urgente, mas, infelizmente, não era fácil obtê-los. Ele segurou os 3 tubos restantes de Dragon Pit. Esse tipo de item precioso era perfeito para ser usado como uma isca de favorabilidade. Ele poderia estabelecer um preço extremamente alto por isso e deixar os jogadores trabalharem de boa vontade do fundo de seus corações. Após coletar os materiais, o comunicador tocou. Genie havia enviado um pedido de comunicação. Estrela Negra, Lord Ames quer ver você. Um novo painel de imagem holográfica virtual saiu do comunicador e o rosto delicado de Ames apareceu. Ela estava flutuando no espaço de vácuo diretamente com seu corpo, cercada por proteção de campo de força incontáveis.
Raios de luz surgiram atrás dela, como se cada centímetro do espaço estivesse preenchido. Ela parecia estar lutando contra um inimigo forte. No entanto, as luzes foram todas desviadas pela barreira do campo de força invisível, caindo como bombas no planeta despovoado sob seus pés. Aparentemente, a batalha durou bastante tempo. 1/10 do planeta se desintegrou, como uma maçã que foi mordida uma vez. Meteoros despedaçados e poeira giraram ao redor do planeta, misturados ao gás e formando um anel de nuvens. Se eles lutassem por mais tempo, este planeta poderia terminar sua vida com bilhões de anos de antecedência. Com apenas um olhar, Anchial teve certeza de que Ames estava lutando contra outro além de a classe super do anel estelar quebrado. Em menos de 3 dias, o Galactic News iria definitivamente transmitir o seguinte conteúdo. Notícias do Shattered Star Ring. 2 indivíduos superfortes lutaram intencionalmente, planeta inocente se transformou em tragédia. Além das Supers Grau a destruírem o meio ambiente com más intenções, a Planet Protection Association expressou forte condenação. Lista de cancelamento do Planet Code de hoje. Por falar nisso, parece que foi por causa da notícia de que Ames não estava de bom humor e procurava alguém para lutar. Que pena para um planeta jovem. Os olhos de Anchial estremeceram. Ele tossiu e perguntou, Vossa Excelência, Imperador Dragão, que missão você tem para mim? Ames falou, mas nenhum som foi ouvido. Ela percebeu algo, então controlou o campo de força e agarrou uma grande pilha de gás do planeta. Envolveu-se em uma atmosfera artificial, e só então houve som. Eu ouvi o relatório de Geni. Sua equipe tem excelente capacidade de combate e é um desperdício ficar na Ilha do Dragão Flutuante. De qualquer forma, vocês eram mercenários originalmente, então eu aprovo suas atividades de fora. Além disso, tem uma missão adequada para você. Você conheceu meu professor, então me ajude a encontrar informações sobre ele, disse Ames. Ele havia feito um pedido a Geni alguns dias atrás, com a desculpa de que havia mão de obra suficiente na Ilha do Dragão Flutuante, e ele ficara que era um desperdício. Ele então se inscreveu para as atividades de campo. A Ilha do Dragão Flutuante só tinha guardas, mordomos e logística, mas eles não tinham forças de campo, e o imortal grupo mercenário Black Star era a melhor escolha. Pelo menos não havia necessidade de se preocupar com perdas. Geni sentiu que era justificado e relatado a Ames, e Ames nunca duvidou de seus funcionários. Ela não se preocupou com Anchial deixá-la depois de deixar a Ilha do Dragão Flutuante. Os olhos de Anchial brilharam. Ele não precisava estar preso na Ilha do Dragão Flutuante. Essa era uma ótima notícia. Isso não atrasaria o tempo de desenvolvimento de sua facção de grupo mercenário. Embora Floating Dragon fosse ótimo, ele só entrou porque não tinha escolha, contanto que ele pudesse se mover livremente. A angústia que esse problema lhe causara seria muito reduzida. O resultado foi finalizado e Anchial desligou a comunicação, sentindo-se muito bem. Os superiores dos 3 exércitos logo chegariam, e então ele poderia segui-los de volta para completar a missão. As coisas estão indo tão bem. Anchial tinha uma cara feliz. Ele estava finalmente tendo sorte depois de todos os eventos infelizes pelos quais ele havia passado. A Rosia estava esperando na porta até que Anchial acenou com a mão e a levou para longe do armazém. Ele estava preocupado em deixar a Rosia correndo sozinha, então sempre a trazia consigo quando estava livre. Ele entrou em uma rua deserta e, depois de caminhar por um tempo, a expressão relaxada do rosto de Anchial desapareceu de repente. Anchial franziu a testa, sentindo que a atmosfera era estranha. Ele deu um passo e protegeu a Rosia nas costas. Depois olhou em volta com atenção. Bons sentidos. A voz de uma pessoa parecia vir do nada, com um tom frio de julgamento, contendo a confiança de sua própria força superior. Anchial sentiu que a voz era familiar. Ao mesmo tempo, paredes duras de repente se estenderam do solo ao redor deles, cobriram o céu e prendeu os dois como uma gaiola. Os soldados da força-tarefa Darkstar apareceram e cercaram as duas pessoas. Ember estava na vanguarda. Ele olhou para Anchial com um rosto inexpressivo, como se tudo estivesse sob seu controle. Capitão do Black Star Mercenary Group, precisamos de sua ajuda. Venha conosco. Não resistir vai te poupar um pouco de dor. Os olhos de Anchial ficaram extremamente sérios. Capítulo 387, Familiar. Testemunha. 2 dias atrás, Darkstar tinha coincidentemente visto através das mentiras de PG. Por causa disso, eles mudaram a estratégia. Eles não precisavam mais procurar uma agulha no palheiro. Uma vez que a conta da mensagem secreta estava na Ilha do Dragão Flutuante, eles só precisavam se identificar com as organizações envolvidas na disputa no cais para descobrir quem pegou a conta. O alcance da pesquisa tornou-se incontáveis vezes menor. Os mercenários foram a principal causa da luta na doca, então eles eram o foco principal. Skirring, Blades e Purple Goldman todos capturados, apenas o grupo mercenário Estrela Negra de Anchial estava livre para se mover. Ember não foi estúpido o suficiente para atacar a prisão, portanto, Anchial se tornou o alvo mais adequado. E então, eles armaram esta emboscada. 6 e Black Star, assuma o controle do capitão deste pequeno grupo de mercenários, faça-o obedecer ordens obedientemente, então use sua identidade para entrar e sair da prisão e perguntar se a Secret Message BA foi pego por algum outro mercenário. Afinal, a primeira linha do manual de ação da Força-Tarefa Darkstar era a fim de reduzir o risco de exposição durante as missões de campo. Evite usar violência tanto quanto possível se o alvo puder ser subornado com dinheiro. A maior parte do dinheiro gasto pode ser arrebatado de volta. Apóstrofo.
Mas pelo que Darkstar sabia, as forças misteriosas que tramaram a Secret Message BA estavam escondidas na Floating Dragon Island. Essa força conhecia a verdade antes deles e era muito provável que tivesse contatado os mercenários antes deles. Depois do que aconteceu com o PG, Ember não queria ser brincada mais uma vez. Então, ele decidiu fazer as coisas de maneira simples, usando a força. Como membros de uma grande e violenta organização terrorista, eles sempre tiveram uma sensação de superioridade ao enfrentar mercenários. Eles eram como um deus da morte escondido no escuro, fresco e cheio de estilo. Já os mercenários eram como trabalhadores, sem fé e fariam qualquer coisa por dinheiro, nem mesmo igualando-se aos caçadores de recompensas, que se dedicavam a capturar criminosos procurados. Dizer eu sou da Darkstar e eu sou um mercenário parecia completamente diferente. O nome de Darkstar era temido por incontáveis raças. Em contraste, embora a indústria mercenária fosse extremamente grande, ela estava espalhada. Era como a diferença entre um castelo de pedra e um castelo de areia. Darkstar só prestaria atenção se fossem grandes exércitos como os King e Blades. No caso de um pequeno grupo de mercenários com cerca de 50 membros e seu membro mais forte sendo apenas o comerciante B, foi moleza. Quem são vocês? Anxiao perguntou deliberadamente enquanto estreitava os olhos. Um conselho para você. Se quiser viver um pouco mais, deixe de lado a curiosidade e não pergunte sobre a nossa identidade. Não se envolva em problemas, disse Ember friamente. Ele pensou que Anxiao definitivamente ficaria surpreso com a identidade deles. O que ele não sabia é que Anxiao foi a testemunha na noite em que levaram os escravos. Pensando que este era seu primeiro encontro com a Estrela Negra, eles mantiveram sua identidade misteriosa para colocar pressão sobre a Estrela Negra, sem saber que Anxiao sabia exatamente quem eles eram. Anxiao olhou em volta. As paredes que Ember construiu formavam uma gaiola semelhante a um coliseu. Havia um total de 8 guerreiros Darkstar em torno dele e no meio. Além de Ember, os outros 7 não eram uns ninguéms, eram todos supers de grau B. 7 oponentes com o mesmo grau, mas Ember que era grau B+. O aumento da dificuldade ao enfrentar vários oponentes não era tão simples quanto adicionar. Com uma variedade de habilidades trabalhando em colaboração, Anxiao não tinha certeza de quanto tempo poderia durar contra eles. Além disso, ele tinha o fato de arosia, então era uma situação complicada. Anxiao tentou usar o canal de comunicação, apenas para ouvir o som de correntes elétricas. Não perca seu tempo. Dispositivos de interrupção de sinal forte foram instalados nas proximidades. Então nenhuma mensagem pode ser enviada. Você não pode pedir ajuda, disse Ember com indiferença. Parece que você acha que me tem na palma de suas mãos. Anxiao manteve a calma e disse, já que não tenho como escapar, diga-me o que você quer que eu faça e talvez possamos concordar com alguns termos. Não quero travar uma batalha sem sentido. Queremos que você pergunte aos mercenários sobre o paradeiro de uma conta preta, disse Ember. Ao ouvir isso, Anxiao analisou rapidamente em sua mente, sem mudar sua expressão. Parecia que Darkstar foi capaz de arrancar a verdade da boca de PG. Eles provavelmente também sabiam que há um impostor usando seu nome e que também está competindo pela conta da mensagem secreta, mas eles não sabem que o impostor sou eu. Desta vez, fui atacado não porque estou exposto, mas porque sou um dos alvos. Isso é muito importante. Eles não sabem que estou com a conta. Se eu fingir que coopero, talvez consiga me livrar dessa situação. Ele estava mais preocupado com o quanto Darkstar sabia. Neste ponto, parecia que ele simplesmente era um mercenário típico. Ele imponente como um agente Darkstar não tinha sido exposto. Comprometer-se com a Darkstar não estava fora de questão. Se desistir do Secret Message BA pudesse ser trocado por uma oportunidade de se juntar a Darkstar, infiltrando-se no inimigo, também poderia ser considerado uma chance. No entanto, o risco disso era desconhecido e difícil de medir. Anxiao semicerrou os olhos e se comportou como se não soubesse o que era a conta. Este é apenas um pequeno assunto. Eu posso ajudar. Então não há necessidade de usar força. Ember tirou uma pequena caixa transparente contendo um grande número de insetos nanotecnológicos do tamanho de areia que eram usados para controlar o cérebro e o coração. Eles seriam capazes de tirar a vida de alguém a qualquer momento, uma vez injetados no corpo. Depois de injetar isso, podemos conversar sobre nossa cooperação. Parece que não tenho escolha. Anxiao balançou a cabeça. O traje mecânico cobriu seu corpo em um instante. Injetar os insetos da nanotecnologia significava que sua vida estaria nas mãos de outra pessoa, e ele nunca concordaria com isso. Portanto, havia apenas uma escolha: lutar. Armas de fogo eletromagnéticas ricocheteavam do traje mecânico uma após a outra. A energia saiu voando como correntes elétricas, coberta por raios do tamanho de filamentos. Anxiao não estava apenas segurando armas de fogo com as duas mãos, mas também controlava o resto das armas com sua energia, atirando em todas as direções. Tutututu. Em um instante, balas cobertas por um raio azul floresceram de Anxiao no centro como uma rosa azul escura. Uma batalha estourou de repente. Moving Snip, Field Controlling Vision, Magnetic Vision, Data Flow, Surging Mechanical Force e Overload. Uma variedade de habilidades foram ativadas por Anxiao instantaneamente. O poder explosivo dessas habilidades chocou os soldados Darkstar enquanto eles se esquivavam e bloqueavam as habilidades em seus próprios caminhos. Uma perda de tempo. Ember controlou a poeira e a transformou em um escudo, bloqueando as balas. Seu rosto estava calmo. Para ele, não importava qual fosse o método de luta do inimigo,
contanto que seu grau fosse inferior ao dele, tudo seria sem sentido. Ele poderia derrotá-los em um piscar de olhos, a menos que fossem imunes ao seu poder. Zumbir. Ember ativou seu poder e estendeu seus sentidos. Sua visão mudou e Ember podia ver a estrutura atômica do corpo de Anxiao claramente. O elemento carbono foi marcado com luz, cobrindo seu corpo como um rio. Ember controlava esses elementos de carbono com facilidade, ele já fizera isso inúmeras vezes. No entanto, era como se o corpo de Anxiao de repente se tornasse uma montanha. O poder Esper que funcionou inúmeras vezes não funcionou desta vez. Ember não conseguia controlar nenhum átomo de carbono em seu corpo. Sua estrutura era inabalável. A calma no rosto do Ember foi repentinamente quebrada e substituída por desânimo. É você. Ember olhou desconfiado para Anxiao. Descobriu-se que a testemunha naquela noite que causou o fracasso da missão foi o capitão do grupo mercenário, Black Star. Capítulo 388. Anfíptero, quebrado. Foi você que atacou o mercado de escravos. Anxiao também ficou chocado como se tivesse acabado de reconhecer Ember. De acordo com a informação que Darkstar tinha, ele era apenas um transeunte sem importância. Assim que eles entrassem em uma batalha, o fato de que ele foi a testemunha que lutou brevemente contra Ember seria definitivamente descoberto. Da perspectiva de Ember, eles só se encontraram uma vez, quando atacaram o mercado de escravos. Consequentemente, ele agiu como se reconhecesse Ember como o atacante daquela noite de seu poder Esper. Foi uma reação normal. Havia outra razão para ele fingir isso, esconder o fato de que sabia sobre a verdade sobre Darkstar. No momento em que foi atacado, esses pensamentos já estavam fermentando na cabeça de Anxiao. E como esperado, vendo sua surpresa, Ember totalmente não pensou nele ser o homem misterioso que descobriu a identidade de Darkstar. Na noite do ataque, por estarem em um blackout na área e eles usarem máscara e macacão mecânico, eles não sabiam a identidade um do outro. E agora, eles se encontraram novamente por coincidência. Anxiao foi a primeira pessoa imune ao Ember. Desconstrução do átomo de carbono, apesar de estar um grau abaixo. Embora tenha sido apenas uma batalha curta, ele deixou uma impressão tão forte em Ember que ele não seria capaz de esquecer. Ember ficou chocado. Ele varreu sua atitude descuidada, e seus olhos estavam cheios de curiosidade e desejo de batalha. Nossa última batalha foi muito curta para determinar um vencedor. Desta vez, não estou com pressa. A testemunha foi a razão pela qual o ataque foi exposto, e sua verdadeira identidade era o alvo desta vez, Black Star. Com ressentimentos antigos e novos, Ember estava cheio de espírito de luta. Ele decidiu fazer tudo desta vez. A mão de Ember agarrou o ar e o pó de carbono negro formou uma espada de diamante de 2 gumes, extremamente dura, mas flexível devido aos poderes de Ember. Estrondo. Ao mesmo tempo, uma poeira negra sem fim disparou do chão para todos os lados, tentando atingir as lacunas do traje mecânico. Anxiao sentiu a pressão do crescente espírito de luta do inimigo. Inicialmente, Ember pensou que lidar com Anxiao seria uma missão simples, mas percebeu que estava errado. Este foi um adversário difícil. Assim, ele ficou sério e encarou Anxiao com a atitude de enfrentar um inimigo forte. 7 Sonic Spears voaram e pairaram no ar, criando um campo de amplificação. O espaço dentro da célula criada por Ember era limitado, perfeito para ataques sônicos. Com a foice em suas mãos, a lançadeira escudo Wolverine pairando ao redor de seu corpo e a luz brilhando das peças da armadura em suas mãos, braços e pernas, Anxiao estava em seu pico de desempenho. Devido à interferência do sinal, Anxiao não conseguiu ativar as partes de Bakup que estavam distantes. Ele só podia lutar contra o modo básico do traje mecânico, não havia equipamento de reserva. Era muito desvantajoso para o mecânico. Esconda-se à parte, disse Anxiao enquanto empurrava a Rosia para longe. Ele balançou a foice e cortou a parede, mas não deixou nenhum arranhão. Ele franziu a testa. A parede era muito dura e não havia como quebrá-la. A única escolha que restou foi lutar. Desta vez, os 7 guerreiros Darkstar atacaram. 3 pugilistas cobertos de chama cercaram Anxiao em forma de triângulo. Bang! Com um golpe de foice, eles se chocaram. O tremor ecoou na cela da prisão. A Rosia foi forçada a chegar ao limite e só pôde assistir. Ember estava muito curioso sobre a capacidade de Anxiao de resistir a seus poderes. De qualquer forma, o dispositivo de interrupção de sinal já estava configurado e a Black Star não poderia chamar reforços, então havia muito tempo para descobrir. Quando Anxiao foi atacado e teve uma luta difícil, todos os jogadores distantes, do outro lado da ilha flutuante, que estavam cumprindo seu dever em aeronaves, iniciaram uma nova missão. Sublinhado, missão urgente, Bakup, introdução à missão, seu capitão foi emboscado e está envolvido em uma luta difícil. Como membro do grupo de mercenários, você é o Bakup dele. Requisitos da missão, chegue ao local rapidamente e forneça apoio para o Black Star. As coordenadas são, recompensa, depende da velocidade e do número do Bakup. Consequência da rejeição, -300 Black Star Mercenary Group favorabilidade. Sublinhado. Todos os jogadores ficaram animados. O poder do Esper era muito forte. Não só era forte no combate corpo a corpo, mas também podia controlar incontáveis partículas de poeira e transformá-las em lanças para atacar ou tentáculos para restringir a mobilidade de Anxiao. A ameaça mais perigosa dessa habilidade era a infiltração de poeira nas aberturas do traje mecânico que mudava sua forma dentro do traje para destruir o interior de Anfíptero. Pelo menos 1/3 dos danos veio de Ember. Os 7 guerreiros Darkstar tiveram uma cooperação muito boa,
3 Pugiliste para limitar a mobilidade de Anxiao a curta distância por meio da troca de tiros, um esper que poderia secretar ácido e outro que poderia injetar energia na galáxia em metais especialmente feitos e transformá-los em bombas. Esses 2 espers estavam escondidos ao lado enquanto jogavam ácido e bolas de metal em Anxiao. Havia mais um mecânico que era bom em disrupção eletromagnética e a King inteligente, conectando-se a Amphitheater por meio de seu próprio traje de combate e interrompendo o sistema de Amphitheater por meio do programa de King que ele escreveu. Ele estava até tentando assumir o controle de Amphitheater. A tecnologia inteligente de Anxiao ainda estava dentro dos limites do conhecimento básico, então ele não tinha a escolha a não ser desligar a maioria das funções automáticas e deixar apenas os controles de conexão dos nervos ligados, para interromper a detecção e análise, bem como para evitar que o sistema de Amphitheater fosse assumido. Este mecânico também controlava vários geradores de escudo para bloquear ataques de seus companheiros. O último foi um mago elétrico. Sua cooperação com Ember foi a mais próxima, desencadeando sua feitiçaria elétrica usando o pó de carbono como uma ponte. Ember os transformou em grafeno, que era mais condutivo, para aumentar a potência, atacando o Anxiao de todas as direções e queimando o interior de Anfíptero. Bom. Ataques choveram em Amphitheater, e o número de ferimentos aumentou gradualmente, enfrentando 7 inimigos do mesmo grau e um cujo grau era ainda mais alto que o seu. Anxiao era como enfrentar um terrível tsunami, ele dificilmente poderia revidar. Mesmo com Snack Devil ativado, ele mal conseguia se segurar. A durabilidade do traje mecânico caiu muito rapidamente. Depois de apenas alguns minutos de luta, já estava em 16%, perto de ser completamente destruído. Anxiao respirou fundo. Ele despejou toda a energia no dispositivo de mobilidade e, com um arco nítido, ele escapou da batalha de curta distância e foi direto para o Esper, que poderia secretar ácido. Ele se aproximou extremamente rápido enquanto disparava um tiro no mecânico para se certificar de que ele não poderia controlar o escudo para proteger seu companheiro de equipe. Então, com um golpe de foice, ele estava prestes a golpear o Esper. Explodido, Ember gritou enquanto fechava o punho. Antes que Anxiao pudesse atacar, Ember poderia dar ao Anfíptero ferido um último ataque para destruí-lo. Incontáveis pontas se formaram dentro de Amphitheater em um segundo. O traje mecânico ficou coberto de buracos e estava à beira de quebrar. Neste momento, uma luz branca embaçada floresceu. Amphitheater, que estava prestes a se despedaçar, voltou a se juntar como um milagre, e seu nível de energia voltou ao máximo. Continuação de máquinas. O que? Ember ficou chocado e surpreso. O ataque no qual ele estava tão confiante não poderia quebrar o terno de Anxiao. E agora era tarde demais para detê-lo. O ácido Esper inicialmente acreditou que Ember poderia parar Anxiao, mas agora ele estava horrorizado e só podia ver a foice crescendo em sua visão. Vontade flamejante, swoosh. Com um flash de luz, o sangue se espalhou por toda parte. Um ferimento feroz se estendia da cabeça do ácido Esper até seu queixo, cuspindo seu rosto a meio. Sua saúde caiu um grande pedaço em um instante. O ácido Esper caiu no chão e se contorceu em agonia enquanto o sangue jorrava de seu rosto. Ember rapidamente o afastou antes que Anxiao pudesse acertar outro golpe. No momento seguinte, Amphitheater se desfez em pedaços. Machinery Continuation fez Amphitheater durar 5 segundos a mais, e neste tempo, Anxiao acertou e feriu gravemente um dos inimigos, mesmo enquanto estava sob cerco. Anxiao estava respirando pesadamente. Ele queria se livrar daquele cara há muito tempo. Era tão nojento tê-lo cuspindo ácido nele. Ember tinha uma expressão muito sombria. Seu subordinado foi gravemente ferido e seu erro foi parcialmente culpado. A raiva surgiu de dentro de seu coração. Foi um puro acidente e não aconteceria novamente. Blackstar atingiu seu limite depois de durar tanto tempo. A partir do momento em que seu traje mecânico se estilhaçou, ele era uma ovelha esperando para ser abatida e não teria mais chance de revidar. Um mecânico que perdeu suas máquinas tinha no máximo metade da força. É isso para você. Já disse antes. Você pode evitar muita dor se não resistir, e eu sou homem de palavra. Ember então disse com olhos gelados, você está pronto para sentir dor? O anfíptero se estilhaçou e o traje mecânico de reserva não pôde ser convocado. O corpo de Anxiao não tinha mais proteção. Ele olhou para as peças quebradas espalhadas pelo chão, mas sua expressão não mudou em nada. Ele não parecia estar incomodado com sua situação atual. Ele casualmente colocou a foice preta nos ombros e disse, não comemore tão cedo. A luta só termina quando eu não posso mais lutar. O grande mecânico nunca foi de recuar de uma luta. Capítulo 389. Que monstro é você? Partes quebradas estavam por todo o chão, incluindo as esferas Sonic e Wolverine Shield Chutli. A foice era uma arma branca, por isso era muito difícil. Sua lâmina era bastante larga e poderia ser usada como escudo. Esta foi a única arma que restou a Anxiao. Ampliação. A poeira de carbono pairando na célula se transformou em cones pontiagudos apontando para o solo, que então caiu como chuva. A área coberta era muito grande, então todas as direções de esquiva estavam bloqueadas. Se o alvo tivesse um traje mecânico, esse tipo de ataque em grande área não seria tão ameaçador. No entanto, o traje mecânico de Blackstar já havia sido destruído por ele. Um mecânico sem proteção era frágil. Ember não queria matar Anxiao. Eles tinham que capturá-lo vivo afinal, mas ele estava muito disposto a fazer Anxiao sofrer. Ele estava mirando apenas em pontos não letais. Swoosh. A foice se desviou dos cones afiados que se aproximavam, mas eles eram intermináveis. Com o controle de Ember, Anxiao desviou e se protegeu de tudo que podia, e ele não teve escolha a não ser deixar o resto atingi-lo. A energia elétrica cobriu seu corpo e formou uma camada de proteção. Os cones afiados se estilhaçaram ao atingir seu corpo, causando apenas arranhões. Ember controlou seu poder casualmente e disse com uma voz fria,
Como mecânico, você nunca aprendeu táticas de curto alcance. Você não tem tanta energia quanto um pugilista e seus atributos são totalmente diferentes dos de um pugilista. Ainda assim, você quer lutar como um pugilista. Se você fosse um pugilista mecânico, talvez tivesse uma chance, mas você é apenas um mecânico. Quanto tempo você acha que pode durar? Sua resistência é inútil. Você ainda não está desistindo. Os ataques vinham de todos os ângulos do campo de batalha. Os outros guerreiros Darkstar deixaram a área e pararam de lutar. Eles ficaram de lado e esperaram que seu capitão derrotasse o Blackstar. Afinal, Ember poderia facilmente derrotar um inimigo sem suas presas, então não havia necessidade de ajuda. O resultado era certo. Estrondo. De repente, com um pisoteio que rachou o chão, Anxiao correu em direção ao mecânico da Estrela Negra como um relâmpago. Ele não estava mais se desviando dos ataques e deixou-os incontáveis cones afiados atingirem seu corpo. Com um movimento do pulso, a lâmina da foice se abriu e se transformou em cerca de 8 pedaços de lâminas eletromagnéticas cobertas por faíscas elétricas, girando e formando uma broca. Faça a minha broca de dragão elétrico. Anxiao gritou. A broca penetrou no escudo que o Darkstar Mechanic gerou com urgência e o fez voar. O traje de combate do mecânico Darkstar ficou preto queimado com a eletricidade, e as peças quebradas estavam brilhando com faíscas elétricas. Seu terno estava funcionando mal devido aos danos. Seu maníaco, você está procurando a morte. O rosto dos outros guerreiros Darkstar mudou em um instante. Eles ficaram chocados que apesar de enfrentar ataques tão concentrados de Ember, Anxiao ainda ousou desistir de suas defesas e optou por atacar. Embora Anxiao tenha conseguido ter sucesso porque eles estavam com a guarda baixa, esse ataque não causou muitos problemas. Eles eram todos supers do mesmo grau, então eles não seriam mortos tão facilmente. Por outro lado, esse ato fez com que Anxiao fosse atingido por muito mais ataques. Parece que você não vai se comprometer, é o espírito que você tem, elogiou Ember com sinceridade. Depois balançou a cabeça inexpressivamente. Mas a resistência é fútil e mostra que você não tem mais nada na manga. No entanto, você está sonhando em lutar para encontrar uma saída. Minha paciência é limitada. Já que você não consegue compreender sua situação, teremos que bater em você quase até a morte para que você descubra. Desta vez, Ember decidiu não usar mais seus ataques de grande área. Os guerreiros Darkstar receberam a ordem de Ember e se juntaram à luta, cercando Anxiao. Sem a ajuda de seu traje, Anxiao foi imediatamente colocado em uma posição precária. Enfrentando a tempestade com ataques, ele só podia se defender passivamente. Qualquer movimento ou esquiva foi interrompido pela cooperação tácita dos inimigos. Ele foi forçado a permanecer no mesmo lugar e incapaz de lutar. Estrondo. Os ataques atingiram Anxiao como um tsunami, as explosões contínuas levantaram a poeira e bloquearam sua visão. Arosia, que estava parada ao lado, só podia ver os relâmpagos, bombas, lanças e energia entrando na poeira espessa inúmeras vezes, mas ela não podia ver Anxiao. Explosões intermináveis e sons retinidos encheram seus ouvidos, mas não houve rosnado ou grito de agonia. Além do som da batalha, ela não conseguia ouvir Anxiao fazendo nenhum som. Vendo isso, Arosia de repente teve o desejo de parar tudo. Um impulso desconhecido a levou a agir. No entanto, neste momento, Ember de repente levantou a mão e eles pararam de atacar. Isso é o suficiente. Ele deve estar gravemente ferido agora. Algema-o e vamos sair daqui imediatamente. Bang. Antes que Ember terminasse sua frase, o som de rachaduras no solo veio da poeira. Anxiao disparou como um canhão, coberto de feridas e arrastando uma cauda de poeira atrás de si. Mesmo depois de receber tantos ataques, seus ferimentos eram todos leves, e nenhum deles penetrou profundamente. Com a energia oscilando em torno de seu corpo, sua foice cortou em um flash. Clank. O braço de diamante de Ember e a foice de Anxiao se chocaram, e as faíscas iluminaram a expressão atordoada de Ember. Como você pode ficar bem? Eles ficaram chocados. Depois de receber tantos danos, mesmo que fosse um pugilista do mesmo nível em vez de um mecânico, ele teria se ferido gravemente. Mesmo assim, Anxiao ainda estava tão vivo. Você tem mais tanquinho do que um pugilista? E Anxiao ergueu os olhos. Metade de seu rosto estava coberto de sangue, mas seu rosto estava cheio de zombaria. Ele riu com uma voz rouca e disse: "Isso é tudo que você tem? Você está coçando uma coceira para mim?" O rosto de Ember estava cheio de raiva. Ele ativou seu poder e os átomos de carbono se transformaram em uma cobra, atingindo o peito de Anxiao com força, empurrando-o para trás no meio da poeira e pressionando-o no chão. Prosseguir. Ember gritou furiosamente. E daí se você for regado, você não é nada além de um alvo vivo. Somos nós que temos a vantagem. Os guerreiros Darkstar respiraram fundo e aumentaram seu nível de foco mais uma vez. Os ataques submergiram Anxiao pela segunda vez. Desta vez, os ataques foram mais violentos. Ataques perigosos vinham de Ember continuamente, e seus olhos eram ferozes. Ele não tinha intenção de se conter. Vendo isso, ondas se formaram nos olhos de Arosia. Ela deu alguns passos à frente, pegou uma arma eletromagnética que Anxiao havia deixado cair antes, ergueu as mãos e atirou em Ember. Ding ding ding. As balas da agulha foram desviadas pela pele de diamante de Ember. Ember se virou e bufou. Com um movimento casual de sua mão, ele controlou o elemento de carbono no corpo de Arosia e a jogou no chão, imobilizando-a. Quando a emboscada foi lançada, Ember já havia sentido a presença de Arosia. Ela era apenas uma pessoa comum. Então, Ember não se importou com ela e a deixou de lado. Agora que ela havia atirado nele, Ember não estava nem um pouco incomodado. Ele a manteve sob controle casualmente e continuou a se concentrar em lidar com Anxiao. Depois de um período bastante longo de ataques contínuos,
até o terreno mudou. O solo onde Anxiao estava se tornou um buraco de quase 1 metro de profundidade, coberto por uma poeira densa que bloqueou a visão. Pare. A respiração de Ember estava um pouco rápida. Seu poder lhe dava muita energia. Os guerreiros Darkstar recuaram com algumas gotas de suor escorrendo pela testa, cansados. Também, tudo ficou quieto quando eles pararam. Ele ainda está vivo. Os guerreiros Darkstar olharam para o buraco. Não morto ainda. Eu posso sentir sua presença. Está muito fraco. Ele está quase morto desta vez, disse Ember com confiança. No entanto, no momento seguinte, o rosto de Ember de repente mudou dramaticamente. A presença fraca que ele sentia se tornou mais forte de uma forma muito estranha e estava se recuperando em uma velocidade inacreditável. No meio da poeira, o contorno de uma pessoa lentamente se levantou. Como se houvesse uma força mágica desconhecida, os olhos de todos estavam fixos naquele contorno. Tá. Cada som de passos parecia estar pisando direto no coração de Ember. Uma foice negra saiu da névoa primeiro, cheia de rachaduras. Assim como apareceu à vista de todos, ele se quebrou em pedaços e se transformou em uma pilha de lixo. Logo depois, Anxiao saiu. Os olhos de todos se voltaram para ele. No momento seguinte, a descrença encheu seus olhos. Anxiao estava coberto de poeira, mas não havia nenhum ferimento em lugar algum. Ele estalou o pescoço, parecendo mais animado do que nunca. Você terminou? Seu tom era descontraído, suando como se ele tivesse acabado de acordar. Ember estava pasmo. Como as feridas de Anxiao poderiam se curar? Ele tinha um poder de regeneração, até mesmo a foice de liga leve se estilhaçou. Mas a pessoa saiu ilesa. Anxiao estava muito vivo, ele era mais duro do que a foice de liga leve. As pessoas que batiam estavam cansadas, enquanto o que estava batendo ainda estava muito vivo. Como diabos eles iriam continuar? Anxiao olhou para o povo da Estrela Negra e espreguiçou o corpo. Se você não terminar, vou continuar brincando com você. Ele havia dado a missão aos jogadores há muito tempo, então ele não estava em pânico. Além disso, ele tinha carta de invocação de personagem de Aurora, com apenas um efeito, recuperação total, simples e poderosa, 6 usos. Agora mesmo, quando sua saúde estava abaixo de 15%, ele usou. Anxiao era muito tanque para começar, e com essa habilidade, esses guerreiros Darkstar não seriam capazes de matá-lo, mesmo se exaurindo. A expressão de Ember mudou de surpresa para chocada, horrorizada e depois parou de medo. Sua postura tornou-se mais baixa e não mais casual. Tornou-se muito sério. Este era o sinal de que ele enfrentava um inimigo perigoso. Ao enfrentar Anxiao, Ember o encarou de maneira muito leve e casual no início. Só quando percebeu que Anxiao era imune ao seu poder, ele o levou mais a sério. Ele pensou que estava falando sério, mas percebeu que ainda havia subestimado Anxiao. No curto espaço de tempo desde o início da batalha, Anxiao o surpreendeu continuamente. Sua impressão de Anxiao foi completamente destruída. Ember olhou para Anxiao e disse palavra por palavra: que monstro é você? Capítulo 390, Arosia, Missão de Cadeia Grau A, 1. Os guerreiros Darkstar olharam para Ember com olhares questionadores. Ember olhou para Anxiao. Ele estava em um dilema. O tempo que passaram lá foi além de suas expectativas. Eles pensaram que poderiam capturar Anxiao em nenhum momento, mas nunca esperaram que ele tivesse habilidades tão difíceis de lidar. Além disso, eles não tinham certeza de quão forte era a habilidade de regeneração de Anxiao e quantas vezes mais ele poderia se recuperar. Ember estava confiante de que Anxiao definitivamente tinha um limite. O problema era, quanto tempo ele demoraria para atingir esse limite. A resistência de Anxiao excedeu drasticamente a média de um mecânico. Eles o haviam ferido gravemente uma vez, mas sua energia e resistência eram limitadas. A respiração deles estava mais rápida do que o normal e seus corações batiam rápido. Os ataques ininterruptos deixaram os guerreiros Darkstar cansados e incapazes de atingir seu desempenho máximo. Recuar ou continuar? Ember hesitou. Desta vez, ele de repente viu Anxiao olhar para o céu que estava bloqueado pela célula que ele havia criado, com zombaria em seu rosto. Antes que eles pudessem reagir, explosões violentas explodiram fora da cela. As paredes tremeram e apareceram rachaduras. Estrondo. A parede acima de sua cabeça de repente explodiu em pedaços quando um holofote a penetrou. Numerosas aeronaves pairavam no céu, apontando seus canhões de laser para o povo de Darkstar. Largue suas armas e se renda imediatamente. Erlos gritou pelo alto-falante. Os rostos dos guerreiros Darkstar mudaram. Merda, os guardas estão aqui. A emboscada durou apenas alguns minutos, e acabamos de verificar se não havia patrulhas por perto. Uma equipe de guardas acabou de passar, sortudo. Menos de 10 minutos se passaram desde o início da emboscada até o final da batalha. À medida que a velocidade e a reação dos supers ficavam mais fortes, o número de ações que eles podiam completar em um segundo também aumentava. Durante a batalha, o tempo pareceria muito mais lento em seus sentidos, e cada segundo seria 10 ou até 100 vezes mais lento. Os oponentes do mesmo nível podem fazer uso de cada pequeno detalhe durante a batalha e trocar acertos em uma velocidade muito alta. No entanto, aos olhos das pessoas comuns, elas só podiam ver sombras e fantasmas. Não é sorte. As pessoas na aeronave são todos subordinados do Blackstar. Ele deve ter pedido reforços. Como ele conseguiu superar a interrupção do sinal? Alguém exclamou, incrédulo. Ember olhou para Anxiao e disse em voz profunda: admito que subestimei você desta vez. Blackstar, vou me lembrar do seu nome. Retiro. Assim que ele terminou a frase, a célula desmoronou em um instante e se transformou em poeira negra por todo o lugar, obstruindo os detectores de sinal e a visão. Neste momento, Ember tirou uma haste de metal. Ele segurou em ambas as extremidades e torceu,
ativando o dispositivo. Um ponto azul de luz apareceu no meio, sua luz cobrindo 3 metros. Os guerreiros Darkstar rapidamente entraram na área coberta por luz azul. Então, Ember trouxe a haste de metal mais uma vez logo em seguida. O ponto azul se contraiu e se transformou em uma sequência de flases. As pessoas e a poeira dentro da área desapareceram sem deixar vestígios. Quando a poeira se dispersou, Anxiao limpou a poeira do rosto e caminhou até o local de onde Ember e os outros desapareceram. Ele se agachou e varreu a poeira do chão, descobrindo uma marca circular no chão. Teletransportador direcional de curta distância, quase não deixa rastros. Não podemos persegui-los. Anxiao balançou a cabeça, um pouco desamparado. Comparada com as outras, a tecnologia Darkstar estava bem à frente de seu tempo, pelo menos muito à frente dele neste momento. As aeronaves circularam e não encontraram nada. Eles pousaram e Anxiao deu a eles a recompensa de conclusão da missão. O Bakupe forçou Ember a recuar e fez o plano de Darkstar de sequestrá-lo falhar. No entanto, Anxiao não poderia estar feliz com isso. A falha de Ember definitivamente faria Darkstar prestar mais atenção nele. Ele havia mostrado várias de suas habilidades, então ele não podia mais se manter discreto. Com o primeiro ataque, provavelmente haveria um segundo. Anxiao não tinha poder suficiente para enfrentar uma organização tão grande, e sua carreira como grupo de mercenários também seria afetada. Olhando para trás, era tudo porque o trabalho para o qual eles foram contratados fez com que eles coincidentemente se reunissem com a conspiração de Darkstar. Contanto que eles salvassem os pratas, quer ele tivesse a conta da mensagem secreta ou não, ele definitivamente atrairia a atenção da Estrela Negra no final. Ele não tinha ideia de que Darkstar estava envolvido nisso no início. De qualquer forma, não havia como fazer o tempo voltar atrás. Pelo menos ele agora conhecia o alvo do Darkstar e tinha o item-chave, a conta da mensagem secreta, em suas mãos. Ele não apenas fez com que Ember se retirasse, mas também escondeu com sucesso a verdade sobre o fato dele saber sobre a conta da mensagem secreta. Ele ainda não estava exposto. É melhor não dar a mensagem secreta para Darkstar. É muito arriscado. O jeito de Darkstar de fazer as coisas é muito implacável. Então expor muito me colocaria em perigo. Anxiao pensou. Erlos caminhou atrás dele e perguntou preocupado. Você está bem? Não doeu muito. Vocês chegaram na hora certa. Anxiao acenou com a mão. Foram os jogadores que tomaram a iniciativa de solicitar reforços desta vez. Erlos duvidou no início, e agora ele havia confirmado que Anxiao e seus subordinados tinham algum tipo de telepatia. Quem eram esses inimigos? Por que eles emboscaram você? Eles são os brutos que atacaram o mercado de escravos. Eu reconheci o poder de um deles. Eles provavelmente querem vingança, Anxiao disse casualmente. Ele se virou e foi até Arosia, depois ajudou-a a se levantar. Arosia balançou a cabeça, sinalizando que não estava ferida. Anxiao refletiu e disse, há uma reação de energia muito alta dentro do seu corpo, mas você não sabe como usá-la. Ele tinha visto Arosia atirando mais cedo e viu que Ember a manteve sob controle em um instante. Ela não ajudava em nada. Se Arosia pudesse lutar quando eles foram emboscados, ele não teria acabado lutando sozinho. Anxiao não era uma pessoa irresponsável, era impossível para ele abandoná-la uma vez que a missão estivesse concluída. Desde que ele levou Arosia embora, ela teve que se juntar ao grupo mercenário. Ele não precisava de alguém que fosse um fardo, e Arosia tinha muito potencial, valia a pena cultivá-la. Se ela se tornasse uma super, pelo menos não seria um fardo e poderia até ser útil. A energia no meu corpo. Arosia baixou os olhos e apertou o coração. Mesmo, você definitivamente tem o talento para se tornar um super. Posso ensiná-lo a realizar seu potencial e se tornar um super, para que seu talento não seja desperdiçado, disse Anxiao. Você quer que eu aprenda os super conhecimentos? Anxiao encolheu os ombros e disse, não sei quem você era antes, mas como você perdeu suas memórias, precisa aprender novamente. Talvez você fosse um super forte antes, você pode melhorar a uma velocidade inacreditável. Há uma coisa que eu nunca disse, Arosia disse lentamente, eu aparentemente sou uma espécie de maravilha do espaço. Você não pode me levar embora. Anxiao ficou pasmo no lugar. Eles disseram que eu realmente não morrerei. Vou reviver depois de morrer e voltar ao estado inicial de amnésia, perdendo a memória de tudo antes de morrer. Lembro que estive vivo por 3 anos dessa vez e fui vendido 5 vezes. Cada vez. Após 6 dias, voltei para aquela cela. Não importa o quão longe eu esteja, será apenas um instante. Ninguém pode me levar embora. A memória mais antiga de Arosia foi o momento em que ela abriu os olhos na cela. Sua origem e sua existência eram um mistério. Tudo antes desse momento estava em branco. Porém, desta vez, sua vida durou 3 anos, e ela tinha breve memória desses 3 anos. Ela percebeu o quão especial ela era há muito tempo, mas sua forma de vida era única, ela não tinha nenhum desejo físico ou necessidade espiritual. Ela não precisava consumir alimentos e quase não tinha curiosidade. Era como se nada importasse para ela. Embora seu conhecimento do mundo fosse um pedaço de papel em branco, ela era diferente de uma criança inocente. Pelo contrário, ela tinha uma capacidade de pensamento muito forte. Orlaid não tinha sido completamente honesto naquela época, Anxiao não sabia sobre o segredo de Arosia. Agora ele percebeu que Orlaid a estava promovendo porque sabia que ela voltaria no final,
E ele estava usando isso como uma farsa. Anxiao estava sem palavras. Você não pode controlar este poder? Anxiao disse com surpresa. Arosia balançou a cabeça. Não. Ouvindo isso, Anxiao ficou mais interessado. Arosia tinha autoconsciência, mas estava presa na cela por um poder misterioso, e essa não foi sua escolha. Se esta era uma maravilha do espaço, então havia uma pergunta. Arosia era a maravilha do espaço. Seria possível que ela fosse originalmente uma forma de vida independente e não parte da maravilha? E foi uma coincidência que ela se tornou a maravilha, o que significaria que a amnésia de Arosia, sua forma de vida única, sua mente quase completamente sem desejo. Tudo isso poderia ser dado pela maravilha. Então o que foi essa maravilha? Era algo sem forma física? Algum tipo de energia sem forma? Infelizmente, mesmo que houvesse uma resposta para isso, Arosia não sabia. A verdade pode estar nas memórias que ela havia perdido. O que mais interessava a Anxiao naquele momento era que Arosia não poderia ser levada embora. Não há como resolver isso. Eu não sei. Arosia balançou a cabeça e disse. Só mais 3 horas para o 6º dia. O requisito da missão era salvá-la do mercado de escravos e ficar com ela por 6 dias. Só agora Anxiao sabia da dificuldade disso. No entanto, como era uma missão, deve haver uma maneira de completá-la. Deve haver pistas nessa célula. Anxiao ordenou ao resto do povo que patrulhasse ao redor e procurasse o inimigo. Embora ele não tivesse nenhuma esperança de realmente encontrar nada, ele convocou um ampipiteiro de reserva e usou, então acompanhou Arosia ao mercado de escravos. Ruínas. Ao mesmo tempo, o povo Darkstar apareceu do outro lado do Floating Dragon, com frustração em seus rostos. A emboscada foi muito precipitada. Eles haviam noivado sem saber muito sobre a Blackstar. Eles pensaram que seu poder e tecnologia lhes dariam uma vantagem inabalável, o que os fez subestimar o oponente. Sua arrogância foi a razão de seu fracasso. Ember estava furioso. Esta foi a primeira vez que ele falhou ao enfrentar um alvo mais fraco do que ele. Ele estava muito preocupado com esse fracasso, deixou uma marca em seu coração que ele estava muito infeliz com isso. Ember abriu o comunicador para relatar o resultado. Ele conteve sua infelicidade e repetiu o processo de seu fracasso. Os superiores da Darkstar ficaram muito surpresos. Sua surpresa e decepção feriram o orgulho de Ember mais uma vez. Seu histórico sempre foi perfeito, e isso deixou uma mancha nele. Sarota já interceptou todos os criminosos, e não havia nenhuma pista disso. Os mercenários são os únicos que sobraram. Há 80% de chance de que a conta da mensagem secreta esteja nas mãos dos mercenários. Devo continuar a encontrar uma chance de lidar com a Blackstar? Você falhou uma vez? Não corra o risco. Recue. Os superiores suspiraram. As veias surgiram nas costas das mãos de Ember. Sim, senhor.